Boa noite, senhoras e senhores. Começando mais um Puramente Podcast. Podcast Saúde Mental, meu, seu, nosso podcast que leva saúde, prazer, alegria, serotonina, tanta coisa, né, Toalá? E a gente está muito feliz. Estamos aqui nos novos estúdios do Corta Cena, que a Toalá vai falar também. Estamos muito, muito felizes, porque assim, quando a gente fala de saúde mental, está muito ligado à prosperidade, prosperar com esforço, com luta, com trabalho, passar por dificuldades, ter meta, foco, objetivo. E esses meninos têm, e nós estamos juntos, felizes demais por estarmos juntos com eles aqui. Então a gente tá, olha só, que coisa maravilhosa, gente, vocês não têm ideia do clima maravilhoso. Depois a gente vai fazer uns stories aqui, mostrar para vocês. A gente está muito feliz, então, que nós tenhamos uma noite aqui esclarecedora. Vamos falar hoje com a convidada que é, assim... Gente, é demais. A gente estava conversando agora aqui nos bastidores, temos muitas coisas para falar. E eu quero agradecer, já começar, viu, Toalá? Os mais de 11 mil inscritos no nosso Exatamente, canal. estamos coisa, crescendo, né? Em todos os sentidos, Que né? coisa. Prosperando. E como o Moreira bem disse, boa noite. Muito obrigada pela audiência de vocês, por indicarem a gente, por assistirem a gente, por estar com a gente em todas as fases, né? Desde a transição do Evandro Santo, todo mundo que já estava desde o Evandro, depois quando passou para mim, quando o Moreira gentilmente me convidou para compor a bancada com ele, e assim nós fomos crescendo. Passamos muitos períodos desafiadores. Não é fácil fazer podcast, gente. Quem pensa que é fácil, se só sentar e falar no microfone, não tem noção do corre que é por trás, né? Como diz o ditado aí no digital, quem vê a foto não vê o corre. E no podcast é quem vê o podcast e não vê o corre, né? Não tem noção do que é chamar um convidado, ter um convidado, 2 convidados por semana, quer ter uma equipe por trás, bons equipamentos, boas câmeras, iluminação, locação, tudo. E ter o comprometimento também dos convidados que vêm. Sim. Porque a gente já tomou cano, muita gente aí de podcast tomou cano. Alex Duran, um beijo pra você. Beijo, Alex Duran. Não sei onde você tá, a gente mudou. Eu Mudamos, não sei se você voltar pra cá. A gente trouxe você junto, você tá aqui. Essa foi eterna. Pegadinha eterna. Obrigada, viu, João Kleber? Amamos você, João Kleber. Obrigado pelo Alex Duran. Foi muito bom. Mas, Tola, você falando disso, a gente falando de mudança, de transformação, de prosperar, de não desistir. Tudo isso tá ligado. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Olha aí, ó. Essa frase de Toalá Carolina é maravilhosa. Tá vendo? Quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. Porque se eu desistir, eu já sei o que vai acontecer. Tu já desistiu? Absolutamente nada. Mas se você não desistir, você não sabe coisas melhores. Vai ver. Então, mantenha o teu foco, mantenha teus sonhos. E é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Sabe uma coisa que eu vou falar? Sobre o do Correio, né? O do Correio Oficial. Como eu sou fã desse menino, exatamente, viu? Do estúdio, aqui o proprietário do estúdio. Nós estamos ao vivo, enquanto você vai falando, eu vou te atrapalhar um pouquinho. Vamos achar algumas coisas pra gente colocar os amendoins aí. Porque é tudo novo aqui. Colocar aqui. Esses dias eu fui no Investcast e aí o host do Investcast falou o seguinte... Eu vou sair aqui, gente, já volto. Ele falou o seguinte, né, que a juventude está muito deturpada e tal, né, que a juventude está sem comprometimento. Eu falei assim, olha, a maioria, mas nem todo mundo, porque tem jovens, por exemplo, como os meninos aqui do Corta Cena, que não... Eles têm a casa dos 20 anos e desde os 19 anos estão trabalhando. Os meninos... ninguém tem 30 anos aqui, né? Então, eles trabalham pra caramba, só trabalham mesmo. O Du já vai ser pai, já tá aí pra ser papai, vai ser o pai do ano. O Papo Mil Grau tá estourado. O Du fez uma pessoa, né, Carolina? Fez uma pessoa. O Du Correio Oficial está estourado no TikTok. O Du não é só isso, ele é um músico de muito talento também, é um empreendedor. Todos os meninos aqui, ele, o Bebezinho, o Visque, todo mundo, né? E todo mundo aqui que faz o podcast aqui, que é o Puramente, o Pink Pill, o Red Pill e Papo Mil Grau. Papo Mil Grau do Du, que tá estouradaço também, que é hoje um dos maiores podcasts de relacionamento. Todos esses meninos que fizeram. Então, eu quero agradecer o Du e todos os meninos. E essa parceria que nós temos hoje de vida. Não é só uma parceria de podcast, uma parceria... Não, é de vida que nós temos. É uma amizade, é uma família. Aqui nós somos uma família. Mas isso que é legal, verdade, né, Tola? Quando a gente consegue... Nem todo jovem tá deturpado, é isso que eu tô falando, viu, Moreira? Tem jovens como esses meninos que estão arrebentando, eles só trabalham, eles trabalharam sábado, domingo, feriado, que estavam aqui montando o estúdio, não pararam, não sei nem se eles dormiram pra estar tudo montado pra gravar hoje, porque quem gravou primeiro foi o Pink Pill, né? Foi. Não, e eu acho, e é legal a gente falar sobre isso. Por que a gente fala disso? É o que a Tola tava falando.
nem todo jovem está perdido. Não. Infelizmente, uma gama muito grande está perdida. Mas no que você está focado? O que você quer fazer? Quem é você como indivíduo? A gente vai falar sobre isso hoje, porque a nossa convidada vai falar demais sobre isso, porque ela estuda sobre isso. Ela estudou sobre isso, ela tem assim, uma vasta experiência. Então a gente vai falar sobre isso. Buscar. Eu sempre falo isso, eu falo para os meus pacientes, inclusive lá na Clínica Amoreira, aliás, né? Você está com problema, com dependência química, alcoolista, está precisando perder o controle, nos procure. Clínica Amoreira. Pode falar direto comigo, adicção, transtornos mentais leves. Transtornos mentais leves. Tá com depressão, precisa de um tempo. Procura a gente lá, @Clínica Amoreira. Pode falar direto comigo no 11 99957 0894. Nós estamos ali em Itapecerica da Serra. É um local de acolhimento, né, Moreira? Lindíssimo. Lindo, eu já estive lá, vou estar lá mais vezes. É um lugar devendo, hein? totalmente diferenciado. Tá devendo, já vou cobrar. Sabe o que parece? Porque é espírita, parece que você tá no nosso lar. Você Verdade. sabe que eu recebi um empresário lá, o filho dele ficou, eu não vou falar, que ele é muito conhecido, o filho dele ficou internado lá. Quando ele foi lá, ele falou assim: Moreira, isso aqui é um santuário. Parece mesmo, eu também senti isso. Não é? Eu senti essa vibração lá. É uma energia boa. Bem, falando em energia, tô tomando meu energético. Daqui a pouco eu não sei o que você vai tomar. Agora eu parei, né, Moreira? Depois que eu fui lá na sua clínica, eu parei com álcool, só tô tomando água. A gente fez um trabalho com ela, né? Ela fez um trabalho comigo. Tá brincando, né? Vamos falar da nossa convidada? Vamos sim. Que ela é uma boneca linda. Lindíssima, maravilhosa. Ela é neuropsicóloga. Graduada em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, do lado da minha. Pós-graduanda em neuropsicologia pós-graduada em neuropsicologia pela Faculdade Santa Casa de Misericórdia. E faz o mesmo que eu, pós-graduanda em neurociência pela Universidade Católica, pela PUC. Nós duas fazemos. PUC, nós estamos hoje filhas da PUC. Filhas da PUC. Isso. Estamos recebendo hoje Nath Gudaiol. Bem-vinda, Nath. Ainda bem que você leu o sobrenome dela, porque eu ia errar. Obrigada. Gudaiol, que prazer ter você aqui. É uma honra te receber. Linda você. Você é linda. Obrigado. E aí, como é que você tá? Também, vocês. Muito, muito obrigada. Eu gosto do podcast. Já acompanhei alguns episódios, então acho super legal. E aí é uma honra, né? Quando a gente curte o trabalho e, de certa forma, poder fazer parte da história. Então, eu que agradeço. Sim. Nossa, é um prazer. E aí, na sua avaliação, que você nos acompanha aí, estamos no caminho certo? Nossa, super. E tudo que eu aprendi, assim, muito profundo de borderline veio do episódio com a garota borderline que vocês fizeram. Que bacana! Porque a gente tem muita parte da lado. Eu até entrei em contato com ela, mandei mensagem e tudo, mas ela não respondeu. Acho que ela tá com muita coisa, né? Falando que eu tinha assistido, que eu tinha gostado muito. A garota borderline. Muito legal. Foi incrível aquele episódio. Pode deixar que quando acabar, vou fazer uma ligação pra nós, vamos falar. Porque é bem bacana mesmo, porque as pessoas... Eu falei com ela semana passada, inclusive. As pessoas têm muito preconceito com borderline e falam muita bobagem sobre border. E outra, esses diagnósticos que as pessoas estão dando pela internet. Eu vi no YouTube, a pessoa tem tal característica, ela tem o gênio mais forte, às vezes ela tem uma explosão aqui, mistura com signo e fala, ela é borderline. E isso, gente, eu queria primeiro falar que psicofobia é crime, né? E isso, a única pessoa que pode diagnosticar é um psiquiatra. Tá bom? E o psiquiatra, quando ele diagnostica, ele também não pode falar sobre o laudo do paciente. Então, não se pode dizer, atribuir uma doença psiquiátrica a uma pessoa, uma CID. Isso é uma coisa muito séria. E não falar bobagem também é um serviço para a sociedade, porque é um desserviço sai falando que fulano tem transtorno borderline, ou tem transtorno esquizoide, enfim, uma série de coisas, sabe? Tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode até matar uma pessoa falando uma coisa dessa, isso é bullying, tá? E a garota borderline, ela estudou muito e ela buscou muito informação lá fora. Porque, infelizmente, o nosso país, sabe, Nath, você também deve passar por isso. Você está estudando, você é graduado, está pós-graduando, enfim, fazendo sua segunda pós, né? Fez a metodista. Muita coisa vem de fora, porque a gente não tem informação aqui, né? Então tem que buscar em outros países, porque a gente não pesquisa. O nosso país não pesquisa muito, que a gente não investe, né? Não incentiva, exatamente. Mas e lá fora independente. Você pode pagar também para que o participante seja participante de pesquisa. Que nem todo mundo tem interesse de ser voluntário, exatamente. Né? E aí, de certa forma, lá eles dão incentivos nas universidades. Verdade. Então, as pessoas querem participar. Exato. E é que a gente tem dificuldade. Até quando a gente vai fazer o próprio TCC, os trabalhos de encerramento de curso,
é difícil você conseguir pegar. Material, né? Você sabe o que eu fiz em psicologia? Eu fiquei 6 meses em velório, fazendo observação de campo do comportamento dos velório, familiares. Né, eu gosto. Você lida bem com essa coisa do luto, né? Nossa, isso é interessantíssimo. Eu lido, sabe por quê? Porque a cultura latina sobre a morte é uma cultura muito pesada. A cultura oriental e a cultura hindu, ela é muito mais leve. Ela vê a morte como somente uma fase, um processo, uma nova fase de uma vida melhor. E o latino não. Vê como o fim. E a pior coisa do mundo. E como a gente faz o velório, como aquilo tudo é pesado. E eu fiz essa pesquisa junto com o meu grupo, né? Não para fazer o TCC, o meu TCC é de EQM, né? De experiências de quase morte, né? Para quem não sabe. Mas eu sempre tive muita curiosidade da questão do luto. Porque luto não é só morte, é qualquer coisa. Um divórcio é um luto, perder um emprego é um luto. Tudo que é perda é luto, né? Tem as fases do luto. E então, como você falou, essa dificuldade de encontrar pessoas voluntárias, eu decidi fazer de maneira secreta. Tipo eu levava o meu notebook para trabalhar, porque eu trabalhava online, eu não podia ficar desconectado. E ficava observando os familiares, quem chorava mais, quem ficava mais calado. E quem chorava mais, eu ia lá conversar com os familiares, quem deixava se aproximar. Geralmente era quem tinha mais culpa. Nossa, Carol, que demais isso. Que legal, né? Muito. A pessoa mais quieta é que sentia mais dor. Às vezes a pessoa não chorava ou chorava muito. Então, assim, ali eu aprendi também a não julgar. Porque às vezes quem não chora é a pessoa que mais está sentindo dor. E olha, eu hoje estava assistindo a aula que você está fazendo a mesma pós que eu, né? Sim, acho que você deve estar acompanhando as aulas da Carol e tudo. E eu estava assistindo justamente a aula de luto. Sim. E é impossível que você não lembre da sua própria experiência com relação, né, àquilo que você está, enfim, estudando. Sim. E eu lembrei, quando meu pai faleceu, eu tive uma postura no velório totalmente diferente, porque eu estava justamente pensando, eu vivi o luto antes. Entendi. Então, como ele passou por um processo de doença, eu acho que eu chorei tanto a morte dele, que quando chegou naquele momento, parecia que eu já estava conformada. E, ao mesmo tempo, demorou para cair a ficha. Aí passou um tempo, sabe quando você fala, nossa, é verdade, aconteceu mesmo? Caiu a ficha. E aí veio aquela coisa, mas eu sofri tanto antes, que parecia, sabe, um divórcio, quando acontece um casamento que você fala assim, a pessoa acabou de separar, faz 2 meses, tá ótima. Mas às vezes ela sofreu tanto naquele processo até sair de casa que ela já viveu o luto, né? Interessante. Essa coisa do luto é bem interessante você falando, viu, Nath? Porque aí quando você fala sobre isso, eu lembro quando minha mãe faleceu. Os meus irmãos todos ficaram extremamente mal. E eu acompanhei tudo, muito firme e tal. Na hora de fazer, né, uma fala antes de sepultar, nenhum dos meus irmãos, nós somos em 7 irmãos, nenhum conseguiu falar. E eu fiquei firme ali, consegui falar umas últimas palavras em homenagem à minha mãe e tal. Sepultou, fui para casa. 2 dias depois que eu desabei. Isso tem a ver com algum processo de estar mais próximo do familiar? Como que é isso? Quando a gente estuda luto, propriamente dito, né, a gente tem as fases do luto. E uma das fases é a negação. Tá. Só que é importante a gente entender que dentro dessas fases do luto, nem todo mundo vai ter a mesma coisa e a gente não tem como quantificar isso. Você vai ficar 2 semanas em negação, aí você vai entrar na depressão, e aí depois até que você chega na aceitação. Não. E pra mim, né, minha opinião, nós negamos. Então a gente entra num... E é por isso que a gente fica firme? Fica. Porque muitas vezes esse processo é necessário, principalmente quando a gente vê grandes tragédias. Vocês provavelmente lembram do caso da Isabela Nardoni? Claro, eu estudei quando muito. A mãe dela aparecia nas entrevistas? A pessoa falava assim, que estranho, né? Ela não chora. E aí, um ano depois, quando teve as homenagens, ela até fez uma passeata com a camiseta. Ela estava acabada. Você via que, assim, ela mudou. O pessoal chegou até a desconfiar rosto, dela. Assim, dela tá, né, usando, tá dependente química, enfim. Coitada. Porque ela tava realmente, assim, destruída, magra. Ana Carolina. Então, eu acho que às vezes a gente entra nesse processo de negação até para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer legalmente falando, né? Existe toda uma investigação, a gente tem que dar conta de um monte de papelada. Ela estava na esquina, dobrando a esquina, quando a madrasta ligou. E quando ela chegou no local, ali na Taliba Leonel, a filha dela ainda respirava
respirava. Então ela falou que olhava para cima, ela não conseguia mensurar o 9º andar. E ela falava, filha, tá tudo bem. Aí é que ela percebeu que a linguinha já estava roxinha, os dedinhos estavam roxinhos. E a menina morreu na ambulância. E aí ela deu a entrevista, ela conseguiu se despedir lá dentro, junto com a mãe da Ana Carolina, a avó da criança, né, da Isabela. E aí depois ela dava entrevistas, deu até entrevista com o ursinho, uma girafinha, eu acho, pro Fantástico. Você lembra disso? E aí ali ela chorou bastante, mas as pessoas começaram até a falar assim, estranho ela estar perto do local, estranho ela não chorar, estranho porque, olha, começaram até a desconfiar da Ana Carolina pelo fato dela não estar em prantos e desesperada. Então, assim, o julgamento... Eu vou até te contar uma coisa. Antigamente, a gente, claro, graças a Deus a gente amadurece. Eu assistia muito esses programas de... tipo da Atena, Cidade Alerta. Eu era viciado nisso. E aí às vezes, vinha uma mãe que tinha perdido uma filha e via essa mãe de batom e brinco no velório. Eu falava, acabou de perder a filha, como é que tá usando batom, usando brinco? Até o dia que aconteceu uma tragédia na minha família. A primeira coisa que eu fiz foi passar batom pra não morrer. Depois, quando acontece que a água bate no nosso bumbum, aí a gente fala assim, eu nunca mais vou julgar. Porque ou a gente aprende no amor ou na dor. Eu aprendi na dor a não julgar as pessoas. Aí eu entendo porque essas pessoas às vezes vão muito arrumadas no velório, até fazendo essa pesquisa de campo. Sim. Por que elas põem brinco? Por que elas se arrumam? É para não se entregar. É para não cair. Então, quando me deram a notícia, no meu caso, da minha família, eu recebi a notícia no chuveiro, saí e passei um batom. E eu nem usava batom, até por causa dos meus dentes, na época que eram muito tortos. E eu passei um batom vermelho. Por quê? Era o modo de eu falar assim, eu preciso continuar viva. Você vê como... Então não dá pra julgar. Não. Cada indivíduo é único, né, Moreira? Sim, você tinha que resolver as coisas da sua mãe. E o Moreira tinha acabado de casar, né? Sim, eu tinha casado. E eu acredito que quando você depois. vê os seus irmãos, você fala, eu tenho que dar força. Quando você vê que o seu entorno tá muito mal, talvez você muitas vezes não se permita ficar mal, porque você pensa, eu tenho que estar forte para ajudar. Isso é um processo inconsciente? Eu acho que é um inconsciente consciente, né? Porque a gente sabe disso, talvez não seja proposital, você não arquitete esse plano, né? A partir eu não vou chorar. Mas você quer se fazer forte, porque muitas vezes, né? Você vê seus irmãos ali, estão precisando de você, e aí você até não se permite muito sofrer, porque você fica com uma alicerce. E aí parece que quando as coisas se resolvem, você se permite, e é importante a gente viver o luto, né? Isso é muito importante. Você acha importante, quando as pessoas falam assim, porque a pessoa não viu o caixão descer, então ela não aceita. Você acha importante essa fase de ver o enterro? Eu estudei isso, porque eu sempre achei muito macabro isso, da forma como a gente lida com a morte, tá? E eu evitei muito ir em velório na minha vida, porque é ruim, né? Você ficar com aquela sensação ruim, depois até a gente pode falar especificamente de como a gente se sente. Eu gosto de falar sobre isso. Mas eu fui estudar mesmo, porque eu queria entender por que a gente tem esse processo. E sim, o ser humano, ele precisa de passagens. Então, por exemplo, a festa de 15 anos é uma festa que é feita para que o pai entenda que aquela menina deixou de ser uma menina e passou a ser uma mulher. Tanto que a simbologia antiga era que o pai tirava um sapato sem salto e calçava um sapato de salto na menina. É verdade. Simbolizando que ela era mulher. E agora a gente não tem mais isso, mas não deixou de ser, né? Então, a gente tem o casamento. Muitas pessoas que só moram juntas, quando elas vão falar, elas não falam marido, mulher. Mesmo morando junto, elas estão dentro de um matrimônio. Mas porque elas não tiveram aquela passagem do casamento, de assinar um papel. A partir de hoje eu estou casada. E as pessoas que perdem familiares em acidentes de avião, em tragédias, que não tem o corpo para se despedir, é como se ela não conseguisse vivenciar aquele luto da mesma forma. E aquilo ficar em aberto. Como se a pessoa fosse entrar em casa a qualquer momento. Porque afinal de contas você não viu o corpo. E a dor fica o tempo todo. Sabe o que me lembrou? O pessoal do World Trade Center que só recebeu uma caixinha com algumas cinzas que não sabe do que. Né? Deve ser não, é ruim, né? Tem comprovação mesmo, científica, tem pesquisa falando disso. Tanto é que muitas vezes eles fazem enterro simbólico, né? Então você pega um caixão vazio, mas você vai lá, você
né, simbolicamente estaria, e aí para que você tenha esse momento de se despedir, de conseguir até falar... o natimorto, né? O natimorto precisa também fazer isso, porque precisa fazer. Mas você sabe que no caso da minha mãe, eu acompanhei, até do meu pai também, depois que meus pais já foram embora, eu fiz questão de passar por todos os processos. Fui ver, da minha mãe não, que minhas irmãs acompanharam na hora do corpo e tal, mas do meu pai eu acompanhei junto com meu irmão, olhei para ele, vi que a passagem dele não foi boa, porque ele tava com o rosto assim, Teu sabe? pai? E ajudei a colocar roupa e tal. Nossa. Caramba. Ainda fez um processo mais completo. Participei bastante disso. E foi importante. O da minha mãe, não. O da minha mãe foi bem complicado. Você falou da questão do luto. É bem importante que a gente entenda sobre isso que a Nath está falando do luto. Que você tem ali, né? A barganha, né? Negação, depressão, raiva, né? Raiva. Até chegar na aceitação. E que não existe uma ordem, né, Nath? Não. Depende da pessoa, né? Não tem tempo, não tem ordem, não é isso? E, inclusive, tem pessoas que demoram anos e tem pessoas que a vida em toda. meses. Não, mas tem gente que a vida toda. Bem. A tendência da maioria das pessoas é que dentro de um ano você tem uma melhora significativa desses que compra todas as fases. Assim. A maioria das pessoas vai, né? Aí quando não consegue, o ideal é que busque uma ajuda. Tá. Porque aí que você tente, né, um profissional para te ajudar, para poder falar, para poder elaborar aquilo de uma outra maneira. Mas se você não fizer nada, normalmente em um ano você consegue se restabelecer, assim. Percebe que elaborar a morte para o latino é muito mais difícil por causa da cultura. Nossa, eu não tenho dúvida disso. Porque se você está comemorando uma passagem para a vida, você está comemorando a vida da pessoa. Então, a aceitação, ela chega mais rápido. A ausência está ali, dói, a ausência, a saudade, tem aquela saudade do corpo físico, mas você tem aquela certeza cultural, religiosa, enfim, de que a pessoa está viva em algum lugar. Mas para nossa cultura é extremamente pesado. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, não vai para lugar nenhum, espera a ressurreição, dependendo da crença, ou para quem não acredita em nada, vira nada. Então, pra gente é muito pesado. E eu tô lá, eu acho o ritual do velório e do enterro, eu vou falar do Brasil, muito pesado. E ele é. E aí, já que você tocou nesse assunto, depois eu te falo da questão da nossa cultura, porque eu adoro esse assunto, mas do enterro, né? E aí, estou falando próprio de percepção minha, né? De vivência mesmo. É impossível, eu acho que a maioria de nós foge de um velório, porque é impossível você estar ali e você não se colocar naquele lugar. Porque quando a gente tá no velório, você se depara com uma questão que é muito séria para nós, seres humanos. Somos finitos. E pode ver qual que é o papo que rola em todo velório. Olha, quando eu morrer, eu quero colocar a camiseta do Corinthians, viu? Então, assim, todo mundo começa a falar da própria morte. É sempre o papo do velório. Eu não quero, não sei, vocês vão me cremar, hein? Não esquece que eu não... Então, assim, porque a gente se coloca ali. E esse lugar de você lembrar que você é finito, é muito complicado. E sempre foi uma questão para o ser humano. Porque, bem ou mal, a gente constrói pra gente deixar. Antes eu tinha muito medo. Depois que eu fiz esse estágio de 6 meses, que eu olhei pra muitos corpos. A gente fez medicina legal, né? Fiz no direito também. Eu olhei assim, mas isso aqui é só um boneco, só uma veste. E comecei a perceber que aquilo não podia ser a gente, diante do que eu acredito. Eu falei, isso é uma bobagem, a morte não existe. Então, na verdade, eu tive um processo contrário. Eu tinha muito medo da morte e com essa experiência de 6 meses que eu fiz na faculdade de psicologia, eu percebi que a morte não existe ali, né? Nunca vi alguém falando da própria morte em nenhum enterro. Olha que interessante. O que eu via muitas pessoas falarem sobre como a pessoa era boa. Tá bom. A pessoa vira uma santa. Sim. Não tem defeitos nenhum. E aí, isso eu acho que tem a ver com a nossa cultura. Quando a gente fala que era justamente o ponto que eu queria trazer, assim, que eu acho interessante da nossa cultura. A gente tem uma questão de querer que, né, assim, a gente espera que o outro sofra e a gente se cobra muito sofrer. E eu acredito que a gente faz isso porque parece que é sua obrigação manter o outro vivo e que se você deixar de falar,
é como se a pessoa fosse deixar de existir. Então você fica, né, trazendo como ela é boa, ela todo. fazer mas isso, olha, fazer porque meu pai e eu, a gente... Então é como se você ficasse tentando reviver aquela memória. Tava sofrendo muito. De um jeito de deixar aquela pessoa viva, porque é difícil deixar ela partir mesmo, né? E não, de repente, não trazer. E aí eu acho que é isso, né? A pessoa continua viva porque ela tá na nossa lembrança. Porque a gente tá falando dela, enquanto a gente tá falando dela, ela está viva. Eu ouvi uma frase uma né? vez do Cortella, que eu gosto muito, que ele falou assim: morre aquele que depois de sepultado, ninguém mais fala sobre ele. É um gênio, este morreu. Agora, aquele que vai, mas vive na memória e é sempre citado, esse continua vivo em mim, em você. Por isso que falam ele se torna importante. Imortal das né? academias de letras, os imortais da Academia de Letras, eles são imortais por quê? Porque deixaram um legado literário. Aliás, a gente falando de... A hora que a gente acabou iniciando aqui de luto, morte, né? Mas vou falar uma coisa importante, só pra gente encerrar. Tem uma passagem no Rei Leão, acho que vocês assistiram o filme, né? E aí, eu não sei se vocês lembram que o Simba se perde. Traumatizante. E aí, filme. quando a Nala vai atrás dele e tal, fala, olha, vem, você precisa voltar e tal. E ele começa a fugir porque ele tem a tal da desculpa de que, meu pai morreu, então eu não quero voltar para aquele lugar e tal. E aí, ele encontra um macaco, não vou saber o nome do macaco, e o macaco fala assim, não, seu pai não morreu, eu sei onde seu pai tá. E aí ele pega e fala assim, sabe? Ele fala, sei, vou te levar até ele. E aí começa É uma tragédia esse filme, gente. Uma cena linda dele correndo, o macaco pelas árvores e o leão correndo, até que eles chegam num lago. E aí ele vira e fala assim, o seu pai tá aqui. Quando ele olha o reflexo, aí ele vira ele bate... Me arrepiou inteira. Ele bate na água e ele vira e fala assim, esse sou eu, não é meu pai. Ele fala, o seu pai vive em você. Ai, você se emocionou. Eu também me emocionei. Mas é isso, lindo, né? isso, assim. É lindo. Por isso que eu não assisto filmes da Disney. Acho que é isso. Por que não? Não, só assisto crime, só assisto ID. É muito triste os filmes da Disney. Bambi já me traumatizou com Bambi. Depois nunca mais assisti. E eu acho que é isso. Acho que ninguém morre. Porque a gente carrega. Que horror! Né? Mas é o que Tudo que a gente aprendeu com aquela pessoa tá na gente, a gente vai passar e isso vai, então... Mas é cultural eterno, mesmo, né? É cultural essa coisa, né? Até os mexicanos têm até uma festa, né? O Dia da Morte, né? Que eles algumas vilas tiram os mortos da sepultura, vestem esses mortos e para eles é lidar com o corpo. Exumação. Como se fosse uma necrópsia. Vestem o cadáver e vão jantar, almoçar como se eles estivessem vivos. Só tinha visto os altares. Não. Eles colocam as fotos. Eles retiram os corpos mesmo do caixão. Por isso que tem as caveiras vestidas, todas coloridas e pintadas. Porque para eles é uma alegria. Acho macabro isso aí. Eu acho bonito. Eu acho bonito porque é uma maneira... Como os faraós faziam também, né? Eles também não acreditavam na morte, acreditavam até que os gatos tinham o poder de levar os faraós, principalmente, para outra vida. Por isso que eles eram enterrados junto com os gatos deles, né? Os gatos são sagrados no Antigo Egito, né? Então, a morte é um assunto que me fascina. Primeiro porque, para mim, ela não existe. Ela é um tabu. As pessoas não gostam de falar sobre isso porque acham que tudo vai acabar. Mas quando a gente percebe que não, ela passa a ser um assunto leve, né? E o Freud falava que justamente isso faz com que a gente busque. Que é a pulsão de morte. Você saber que você tem uma finitude faz com que você talvez não deixe tantas coisas para amanhã. Você é psicanalista também? Não, eu trabalho com a TCC. Você é TCC, eu ia falar. Mas você também é partidária da psicanálise ou você é TCC, aquelas roxas, assim? Não, eu não sou, tá? Assim, eu trabalho com a linha da TCC, mas eu me lembro muito disso na faculdade, a gente estudou muito. A metodista é legal porque tem na grade, incrível. Né? Uhum. E não tem como, faz todo sentido. Total. Se você for pensar, tem. Antes não tinha, porque a psicologia tinha muito preconceito com a psicanálise. Entrou recentemente na grade curricular. Nossa, sim, tanto da metodista quanto da minha. A gente fez bastante. Psicanálise. Tinha as matérias, né? Tinha de um lado e de um outro. Como é que foi isso aí? Como é que entrou na tua vida? Vamos lá. A psicologia em si. Onde você nasceu? De onde? Bom. Eu nasci aqui em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. E eu queria fazer direito.
Então, eu sempre tinha pensado em fazer direito, achava muito legal, gostava muito de filme de juiz. Tem alguém na família que te inspirou, não? Uma coisa de você mesmo. Filme de juiz e tudo Crimes, mais. tudo. E aí, uma prima minha se formou e ela ficou muito tempo para passar na OAB. Não conseguia entrar na faculdade, passar no exame da ordem e tal. Aí a pessoa se sentia fracassada. E aí eu falei, não queria viver essa vida, sabe? Queria uma coisa que eu não fosse assim e tal. E aí eu comecei a pesquisar e vendo que eu gostava dos filmes, não era da parte do direito, era sempre da parte do psicólogo forense que ia lá e falava sobre, essa pessoa fez isso por causa disso. E aí eu falei assim, que analisava todo... É isso que eu gosto. Eu gosto da... Não perde raciocínio, da mente. De saber o que tá por trás. Porque acho que o ápice do filme era você entender o porquê. E quando você só entendia o porquê, quando entrava a investigação, a psicologia forense. Psicologia. Uhum. E aí eu falei, é isso. E aí eu você entendeu que era isso que você... E eu sempre achei mágico, sabe? Sim. Eu fui fazer direito primeiro por isso. Aí depois eu descobri a psicologia. Falou, isso, E aí, quando eu vi que tinha a psicologia jurídica, eu falei, que legal, Sim. eu vou para esse caminho. Faço algumas perícias, eu fiz muito mais. Eu amo também. Criminal. Não? Não, fiz sempre vara da família. Você não gosta dos criminais? Nunca consegui entrar. Eu acho que talvez seja mais difícil. Eu fiz muito curso com professores que atuam na área criminal e tal, assim, pessoas incríveis, mas talvez seja um mercado mais fechado. Meu olhinho brilha. Eu acabei indo mais para essa área. E aí eu fui para neuro por conta das perícias, falei, eu vou... Sim. Vou melhorar, vou conseguir entender um pouco mais, vou saber, vou conseguir fazer uma avaliação muito mais completa, porque eu vou ter os aspectos cognitivos também para avaliar. E aí, dentro da Santa Casa, eles estavam abrindo para que você fizesse as avaliações no presídio. E eu me inscrevi. Ai, que delícia. Aí veio a pandemia. E aí não rolou. Não deu certo, não podia, né? Ficou e tal. Nossa, e aí eu acabei demais você se apaixonar, sabia? Muito, e aí eu acabei indo para a área da cirurgia, gostei demais e atuo mais nessa área hoje em dia na parte da neurocirurgia. Eu faço bastante avaliação pré e pós-cirúrgica. Então hoje talvez esse seja um foco grande assim de trabalho, porque eu peguei os 2 estágios em cirurgia. E foi bom por um lado, porque a parte do ambulatório cirúrgico da neuro não fechou. Fechou 2 semanas. Mas aí, quando você, o que você vai fazer? Você vai deixar o paciente sem operar e morrer de epilepsia? Ou o que mais que você pega lá na área de neuro? No consultório? Isso, no hospital. Tá bom. No hospital já não tô mais, tá? Eu trabalhei fiz os estágios, né? O que tinha mais da assim? Faculdade. Eu peguei só a cirurgia, os 2 estágios que eu fiz. Mas tinha outras clínicas, então tinha toda a parte infantil para transtorno de aprendizagem, então tem essa linha também. Tem uma área muito grande, que é um bloco mesmo dentro da Santa Casa, que é para o pessoal que tem ela. Que agora Sim. Como é o nome mesmo? Antigamente esclerose múltipla amiotrófica, Sim. tá certo? Acho que é isso. Que ela é progressiva e autoimune, A esclerose tem uma área ali muito gigante e tem uma área dedicada da neuro dentro da Santa Casa só para avaliação desses pacientes específicos. Tem a parte da cirurgia e tem toda a parte clínica e tem toda a parte de demência, o Alzheimer, Parkinson, todas as demências, e a maioria dos médicos lá dentro, tanto os psiquiatras quanto os neuros, eles pedem bastante avaliação neuropsicológica, eles gostam de ter esse parâmetro, de entender, então a demanda é bem grande. E um mágico da Santa Casa é que lá você vai ter casos que você não tem em nenhum outro lugar. Então lá vai ser seu primeiro contato com Tourette, com coisas que você vê mais em livros, que são mais difíceis. Você acredita que o Tourette seria uma espécie de você não tem o superego? Nunca ouvi falar isso. O superego claro que você sabe o que é superego. Então, assim, se eu penso alguma coisa assim, por exemplo, alguém faz alguma coisa, só que eu não posso falar em sociedade, tipo assim, vai pra PQP. Só que o meu superego vai travar. Eu não posso falar isso aqui nesse ambiente. O superego faz isso, ele trava. Então, o Tourette seria assim, ele não tem o superego, ele tem a ausência do superego. Então, ele vai falar assim, então vai pra PQP. Tudo que ele pensa, ele fala. Então, ele não tem esse filtro social.
Pode ser, olhando por essa vertente, sim. Isso. Mas normalmente eles não xingam quando eles estão falando com uma pessoa, né? Eles xingam sozinhos. Também. E eu tenho uma paciente atual controle, que eu tô trabalhando, e o tipo de crise que ela tem, ela se arranha. Então, ela arranha o próprio rosto, assim, da testa até o pescoço, a ponto de sangrar. E é um surto, né? Então, é como se fosse uma crise epilética, é algo descontrolado. Desculpa assim. perguntar, isso não teria mais a ver com transtorno borderline? Então, ela tem o diagnóstico, ela passa mesmo no neuro e ela toma uma série de remédios mesmo, né? Do Tourette, ela tinha outras crises de outras questões. Porque se arranhar, não tem a ver com o Tourette, né? Ela vai daqui a Tem mais a ver com border, né? Ou se machucar, ou se ela cortar. surta, né? Ela surta. É como se fosse ela... uma crise epilética. E aí, quando ela se machuca, e tem bastante gente. E aí, coincidentemente, eu fui fazer a unha. E aí, eu tava comentando com a manicure. Mas o que é neuropsicóloga? Não sei o quê. Aí, comecei a contar e tal. Aí, o rapaz veio assim, começou a sentar do meu lado. Ele falou, minha irmã tem exatamente isso. Ela tem diagnóstico de Tourette e ela se arranha inteirinha. Olha, esse sintoma nunca tinha ouvido um relato de Tourette, de automutilação seria, mas mais em border, né? Agora, ela se arranha. Nath, deixa eu te fazer uma pergunta. Interessantíssimo isso. Quando fala do neuropsicológico, para alguns casos, afundar, mas para buscar a raiz de um teste neuropsicológico, porque com certeza tem gente que está nos assistindo que às vezes a gente fala, e mesmo para o dependente químico, às vezes a gente pede, né, em alguns casos, porque está além da dependência química, né? Essa avaliação. Vamos dividir em duas partes, Por favor. Vamos falar que tem a parte cirúrgica e que teria uma parte que a gente vai chamar de clínica, que vai abranger todos os outros casos que não seriam cirúrgicos. Quando a gente fala de cirurgia, a grande demanda é a gente entender qual é o hemisfério dominante daquele paciente. Para quê? Para que o cirurgião possa entender quando operar, o quanto que ele pode se aprofundar naquela cirurgia. Então, falando de um tumor, por exemplo, o ideal quando você retira um tumor é que você faça uma raspagem das células que estão ali em volta, para que você, né? As cancerígenas? Para você dar uma raspadinha, né? Em torno. Para que não haja metástase. Vai que alguma outra célula ali está contaminada, mas quando a gente fala de cérebro, a gente está falando, né, de algo muito sensível. Então, qualquer raspadinha que você pode dar... Então, o que a gente... qual geralmente que os cirurgiões pedem, né? Eles vêm com a avaliação e eles colocam dominância hemisférica do paciente. Porque se aquele paciente ele tiver com a dominância hemisférica do lado direito e o tumor do lado direito, ele vai só retirar o tumor e não vai raspar. Para que ele não tenha prejuízos. Porque sabe que vai. E outra coisa que a gente consegue ver é como que esse paciente estava antes. Que tipo de benefício que essa cirurgia trouxe? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com uma paciente que teve um cisto, fez uma cirurgia. Ela estava com uma série de questões. A gente avalia pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. O que era o cisto que causava e o que é dela, né? Até porque a gente envolve um monte de questões emocionais. Sim. A gente não fala só de cognição, a gente fala também de questões emocionais. Então, tem algumas questões emocionais que estão vinculadas, dependendo de onde aquele cisto tá. Aquela pessoa pode ficar mais agressiva. Então, ela é agressiva ou esse cisto, né, trouxe uma certa agressividade? Sim. Então, a gente consegue ter que esse altera parâmetro. de alguma maneira. Se for no córtex frontal, por exemplo, pode causar uma psicopatia? Pode. A gente tem o caso do Phineas Gage, que é o mais famoso, que é aquele trabalhador que a lança entrou por aqui, e ele alterou a personalidade. Porque pegou no córtex. E até então, né? Não, aquilo ali é uma coisa maluca que aconteceu, né, Nath? E ele continua... né, falando, e aí até o médico que acompanha ele fala assim, não, ele não teve nenhum tipo de prejuízo no início, né, porque fala tava ok, memória tava ok, ele andava, então, tecnicamente, naquela época, quando viram, ele não teve nenhum prejuízo. Conforme o tempo foi passando, ele começou a demonstrar alterações, começou a ter alterações tão sérias que, assim, recomendava-se que ele não ficasse perto de mulheres, porque ele dizia coisas que não deveriam ser ditas.
E ele não tinha esse controle. Ele fazia coisas que iam contra os próprios interesses. Então, assim, ele perdeu totalmente o senso de responsabilidade. Olha, tá vendo? Que o córtex é pré-frontal. Ele não ia trabalhar. Ele jogava contra ele mesmo. Então, assim, ele começou a fazer coisas. E aí surge uma grande questão, né? Tudo isso aconteceu por conta dessa lesão. Porque ele era uma outra pessoa, ele era líder, ele tinha uma responsabilidade, não sei o quê. E o quanto que a gente tem livre-arbítrio? Bem provavelmente. Agora eu vou te falar. E se esse cara comete um crime depois de uma cirurgia dessa, um homicídio, por exemplo, ele pode ser julgado como... Então, essa é uma questão, assim, ele poderia pegar uma pena de morte nos Estados Unidos? Mas aí eu não sei se o que eu vou falar. Mas eu acredito no livre-arbítrio, tá? Eu defendo isso, de verdade. Mas essa é uma questão desse caso específico. Porque eles falam assim, se ele tinha livre-arbítrio, por que quando ele sabe que aquilo que ele tá fazendo, porque ele sabia, ele perdeu família, todos os amigos ele perdeu se o freio moral dele, ele não sei o quê. Por que ele sabendo disso e que ele, de repente, ele tava tendo prejuízo com aquilo? Porque chega um ponto que ele vai trabalhar em circo de horrores e a forma como ele ganha dinheiro é mostrando para as pessoas a cabeça. Olha como eu já penso como advogado de defesa. Com a barra. Mas olha só, Nath, será que isso... Talvez eu vou perguntar. Vamos lá. Será que isso já não estava nele de alguma maneira? Eu já penso o contrário. Como foi no... E aflorou? Pra mim não. Pra mim, como foi no córtex, pré-frontal, frontal, ele sofreu prejuízo tamanho de coisas que ele não... Essa avaliação que era que ele não tinha esse comportamento antes e sim somente depois da cirurgia, ele perdeu alguma coisa importante ali, pelo menos o freio moral. Sim. Então ele passou a fazer coisas e, por exemplo, se esse cara comete um crime nos Estados Unidos, aquele estado tem pena de morte, se fosse do júri, eu fosse da promotoria ou alguma coisa assim, eu pegaria mais leve com esse cara. Por quê? Porque ele pode ter, aí chamaria os especialistas, sofrido um dano cerebral tão forte que ele não ele é inimputável, por exemplo. Eu entendi que você fala nessa questão legal, tá lá. Eu entendo. O que eu tô pensando aqui, até desculpa te cortar, é assim, existe... Dentro de cada pessoa, esse é um pensamento, uma coisa minha que eu percebo, inclusive, de pacientes de ambulatório, lá da clínica, que de alguma maneira deixa aflorar uma coisa que... Porque nós temos um lado ruim. Todo mundo tem um lado mal. E aí a gente tem questões limítrofes que dependendo da situação... Que ela falou, perdeu o freio. Perdeu o freio moral. Perdeu o freio moral. E aí, de repente, aquilo que estava ali... Mas pode ser além da lesão, você acha? Qual que é a tua opinião? Então, eu, de verdade, de tudo que eu vivenciei, da experiência clínica, sim, eu acho que às vezes experiências de vida podem sim ser tão traumáticas que podem trazer drásticas alterações de comportamento. Tá. Não é tão comum, mas acontece. A maioria de nós a gente tende a seguir determinados princípios, temos coisas que a gente fala, a partir daqui eu não vou. Né? Por conta de crença. Eu acho que de valores inegociáveis. Regem muito a nossa vida. Valores inegociáveis. Tem coisas que você fala, isso daqui eu não faço. Você fala de crença aí já é, né? Porque todo mundo olha, tanto na faculdade de Direito quanto na de Psicologia, a gente aprende uma coisa em comum. Todo ser humano é um assassino em potencial. Porque se estiver entre você e o bandido, você vai matar alguém. Sim. E eu acho que ainda mais quando envolve pessoas que você ama, sabe? Se for o seu filho, por exemplo. A gente fica mais agressivo pra proteger um outro do que a gente mesmo, assim. Porque acho que se é uma coisa... seu filho, sua mãe, o que a gente seu marido... chama de sequestro da amígdala. O sequestro da amígdala vai fazer com que você mate. Todo mundo é um assassino em potencial, só que existe... aí já vem para a parte da psicanálise o superego, que vai dizer assim, não faça isso. Porque você vai ser preso. Nesse caso aí, acho que foi mais a questão da lesão mesmo. Você não vai viver ou você vai pro inferno, dependendo da crença da pessoa. E uma coisa importante também é a própria traição, né? Porque se você for ver quantas pessoas, né, podem ter o instinto mas não fazem. Sim. Porque aquilo para ela é uma coisa que ela fala assim, olha, não vou... E tem outras pessoas que não, elas simplesmente se deixam levar por aquele desejo. Só para voltar ao raciocínio, vou falar da avaliação clínica, então, tá? De quando a gente não tá falando da depois questão... eu quero falar de crença. Da questão cirúrgica. Então, a avaliação clínica, ela muitas vezes entra como auxílio diagnóstico.
Então, a gente faz a avaliação para auxiliar no diagnóstico, seja o diagnóstico de um neuro, né, de um neurologista ou de um psiquiatra. Então, toda vez que a pessoa fala assim, porque quando a gente vê no DSM, tudo é bonitinho, né? Sim. Ai, é assim, assim. Quando o cara chega, desculpa, com perdão da palavra, tá todo cagado. É verdade. O paciente vem todo cagado, Não, o entendeu? DSM é sensacional, tá tudo ali. Quem estagiou no CAP sabe como é que é. Maravilhoso. Pega o A vida real esquizoide. não é assim. Não é. E aí o paciente vem e fala assim, não, porque eu tenho lapso de memória, não, porque eu tenho isso, porque eu tenho não sei o que, não sei o que. O próprio psiquiatra fala, vamos avaliar. O neuro, vamos fazer uma avaliação, porque ali a gente consegue entender. Muitas vezes as questões emocionais, né, geram questões cognitivas. Uhum. A própria depressão dá lapso de memória. Sim. A própria depressão tira as suas capacidades atencionais, Certo. né? Então, assim, você precisa descartar determinadas coisas e para isso a gente precisa medir. Então, existe a régua, né, que a gente usa. Eu sei que hoje alguns psicólogos defendem a questão de que não importa o diagnóstico, porque o que importa é como se trabalha com o paciente. Eu entendo isso numa versão, mas muitas vezes para que você possa direcionar um medicamento ou um tipo de tratamento mais adequado, esse diagnóstico ele ainda é importante. E o que eu percebo na minha experiência é que, nossa, isso gera um alívio no paciente. É incrível que às vezes eu fiz um diagnóstico de autismo recentemente num paciente adulto e ele chorou. Um autista... Porque ele falou, era isso assim, o tempo todo. Meu Deus, aí eu me entendi aqui. Porque eu acho que a minha vida inteira eu procurei por isso. Né? Você acha que as pessoas precisam de um rótulo sintético? Eu acho que isso gera direcionamento, de certa forma. TDAH. Eu acho que quando elas percebem alguma coisa, talvez, muitas vezes, elas consigam se compreender melhor. Sabe uma coisa que eu observo? Que muita gente precisa de um rótulo sintético, de um diagnóstico para falar assim... Oi, daqui a Soma Moreira, é bem assim que eles fazem. Eu tenho TDAH, meu nome é Toalá. O rótulo vem na frente do nome. Para justificar todo um comportamento ou uma classe de sintomas. Você usa como muleta. Só que eu acho que quando a gente fala de tratamento terapêutico, a gente vai sempre... você não vai mudar quem você é, e eu acho que você não deve mudar quem você é. Todo mundo é maravilhoso como é. Amém. Mas que a gente tem que, na verdade, compreender de que jeito que a gente funciona e como que aquilo pode ser o melhor para nós. Não importa, né? Então, assim, eu tenho TDA, não tá... E o que você vai fazer com isso? Exato. Né? E a partir de agora que você entende que determinadas coisas funcionam assim para você, ou que você tem determinadas dificuldades, como que você vai fazer para nortear isso de uma forma que você se torne mais produtivo, sendo uma pessoa com TDA, ou seja, que tem muita gente que pega o diagnóstico e nunca mais volta e fala assim, pra ficar se justificando. Por isso que eu gosto do cognitivo do comportamental, que bate de frente exatamente. Tá bom, eu gosto da psicanálise porque não tem os rótulos. Então. Você entende? E se juntar as coisas, a gente consegue dar um norte. Acho que eu concordo acho contigo, quando a gente consegue, né? Que tem os dois lados, assim. Eu não sou contra, tá, a psicanálise de jeito nenhum, pelo contrário. Eu acho que eu tenho muito paciente que, assim, fala, nossa, eu fiz 10 anos e foi maravilhoso, e não sei o que, não sei o que. E eu acho que para determinadas coisas é melhor que a gente faça uma TCC. Por exemplo, dependendo do caso, concordo. Você não tem como trabalhar o toque você com... tem que ser xiita e, nossa, só isso daqui mas funciona. Mas tem TCC que é xiita e tem psicanalista que é xiita. Eu também acho. E aí eu não gosto. Tudo que é muito... Tudo que é ortodoxo gera energia, né? Na verdade. Eu acho que a gente tem que ter, assim, né? Principalmente porque, dependendo do paciente que você tá, você tem que ter um acolhimento. Hoje eu tô mais nessa parte da avaliação e eu fico na reabilitação neuro. Então eu trabalho mais com os pacientes. Como é que você vai trabalhar autismo na psicanálise? Não tem como? Tem coisas que a psicanálise não compreende, entende? Mas que eu também prefiro ir para um sistema ALBA. Quando eu vou fazer encaminhamento. Por quê? Porque tem gente que trabalha melhor do que a TCC. É uma vertente dentro da TCC, mas tem coisa mais específica para aquele paciente. Então, acho que a gente vai pela linha ali de evidência e tem coisa que funciona melhor. Muitas vezes, paciente borderline gosta de psicanálise. Sabe por quê? Porque recebe mais atenção, porque ele quer falar sobre ele. E o assunto que as pessoas mais gostam de falar é dela mesma. Então, o que o Boder... Precisa, né? O Boder é muito carente, ele é muito gostam. Tudo, né? Na verdade... Eu não sabia, mas a maioria... Eu já me molhei todo aqui, eu também. Viu? A maioria dos Boders, eles são a flor da pele, né? Tudo é demais. E uma das características, eu não sabia... Você achou sensacional, né, Luciano, que eu me molhei, né? Você fica rindo aí, né, Xirecão? A maioria dos
das atrizes e dos atores eu vi isso também. São borders. Por quê? Porque eles conseguem viver, né? E eles conseguem passar aquele personagem, passar aquela vivência, aquela credibilidade ao personagem que eles estão interpretando, justamente porque todos os sentimentos vêm à flor da pele do borderline, inclusive, né? eu vi num podcast que a pessoa que estava falando relatou que tinha visto a entrevista de um ator falando justamente isso, que ele precisou fazer terapia para sair do personagem. Exato. E aí ele descobriu que ele tinha o transtorno borderline. Por conta disso. Então. Você acredita que isso aconteceu comigo, tá? Que uma pessoa falou, a pessoa é um gênio. Ela falou assim, porque eu sou ariana e porque todo mundo briga, todo mundo discute. E porque tivemos brigas, eu sou borderline. E onde ela viu? Na internet. Demais, é sensacional. Mas assim, tem que tomar cuidado. Eu sou border com Áries. Pensa, olha que combinação explosiva, né? Era pra eu ser uma fracassada na vida, né? Se você tem tudo isso, você não... você tá taxada de maluca e, tipo, tenho que ser, na verdade, tem que voltar para o sistema manicomial. Por causa do meu signo, inclusive. Sou Áries com ascendente Áries e transtorno borderline, tudo diagnosticado pelo YouTube. Receita azul, irmã. Fica tranquila. Você falou uma coisa absurdo. Da pessoa sair do personagem, né? Recentemente eu li sobre uma atriz, a Maria Antonieta de las Nieves, que interpretava a Chiquinha. Até hoje ela já falou isso, ela tem dificuldade de sair do personagem. Mas foram como muitos anos, a Chilindrinha, não sei, aqui é a Chiquinha, né? Aqui no Brasil. É difícil, ela não consegue sair. Mas são a maior muitos parte anos. do tempo ela vive... Pois mas e como que é isso? Na tua opinião, Nath, como que isso pode tirar o personagem da pessoa? Na mente da pessoa. Pra gente tirar ou o que será que acontece? O que será que acontece? Será que ela teve mais prazer como personagem do que... Como uma fuga? Como que a gente pode olhar pra eu isso? acredito que sim. Quando a gente pensa numa psicose, né? Que seria uma esquizofrenia e tudo sim, eu concordo. Aquilo é real. Para aquele paciente, aquilo é real. A pessoa acredita. É lógico que tem questões químicas, que quando você vai avaliar, é um excesso de dopamina. Então, quimicamente falando, o excesso tanto é que droga te faz alucinar, por quê? Porque aumenta muito o nível de dopamina no seu cérebro. Então, sim, por isso que quando você toma a medicação, você consegue diminuir aquilo. Mas se você vai, né, quando eu trabalhei em hospital psiquiátrico e a gente fazia terapia com um paciente esquizofrênico, você não vira pro cara e fala assim, Napoleão não tá ali. Isso que eu ia falar. Transtorno megalomaníaco. E você entra no personagem. E era o que eu mais gostava de atender as psicoses, porque eu falo assim, é muito entrar legal. na loucura do paciente? Criança. Transtorno megalomaníaco. Então, por exemplo, se você falar pra mim que você é um barão. Eu sou um barão. Você vai se comportar como barão, vai fazer as pessoas te chamarem de barão, não vai conseguir sair do personagem, vai se afundar por causa disso. Isso é um transtorno megalomaníaco esquizoide. Tem um paciente lá que eu não vou dizer o que aconteceu. Ontem ele me chamou, inclusive, pra isso. Eu te perguntei justamente isso. Se fosse uma brincadeira, era uma coisa, mas não é. A pessoa vive aquilo e pra ela é real, tá? É real. Eu te perguntei justamente isso por conta de que a gente tá com esse paciente lá e ele tem, não vou dizer o quê, porque pode ser que eles assistam lá na clínica, mas ele trouxe ontem um assunto que, assim, a gente tá olhando e falando assim, o que a gente pode, por onde que a gente vai abordar, porque realmente ele vive algo tremendo, maravilhoso, enorme, e não é nada daquilo. Esquizofrenia? Eu vou te porque se ele vivenciar algo tá que não é. Por favor, por favor. O que eu faria no seu Mas não vai chegar boleto depois pra mim lá não, né? Então tá bom. Manda o boleto, ele é próspero. Ó, gente, é pra todo mundo, porque é interessante isso que a gente tá falando, porque às vezes o que a Tuala até falou no início, né, Nath? De rotular, não podemos rotular, a gente tem que entender, é para isso que a gente está aqui, por favor, Nath. Quando a Nath. gente fala, né, o que acontece que faz uma pessoa entrar, né, numa psicose? E aqui eu tô levando só o viés da psicologia, tô esquecendo a parte neuro. Óbvio, a gente tem sempre um fator bio. Toda patologia é biopsicossocial. Ok, vamos esquecer esse bio, porque tem pessoas que têm o gene e nunca surtam. Que nunca entram, nunca tem uma crise psicótica, acontece. Esse ambiente vai influenciar bastante, né? Então a gente sabe disso. Ou uma droga, alguma coisa. E o que faz uma pessoa enlouquecer? Todo mundo pode enlouquecer? Né? Qualquer um está sujeito a enlouquecer, qualquer um que tem esse bio ali. Eu acredito que sim. Mas o que faz? Por que pessoas que vivem a mesma situação, todo mundo, sei lá, perdeu tudo numa enchente? Por que tem pessoas que
enlouquecem, não conseguem sair daquele lugar. De um jeito. E tem pessoas que eu já ia pra Bio, você excluiu, mas eu já ia pra Bio. O que faz uma pessoa enlouquecer é o que é da ordem do insuportável. Então, toda vez que você vai conversar com um psicótico, o surto dele está relacionado com o histórico de vida. Tá. Então, por exemplo, dos pacientes que eu atendi no hospital psiquiátrico, ele tinha sempre uma questão que estavam roubando. E aí, lógico, muito obrigada. Que estavam roubando ele? Tipo assim, eles estão entrando aqui, eles vão invadir, mania persecutória. Eles vão não sei o quê, não sei o quê. E aí você ia ver o que aconteceu na vida dele antes. Ele foi roubado. Ele trabalhava como motoboy. Obrigada. E aí ele tinha um grande valor para levar em dinheiro. Naquela época, se fazia esse tipo de transporte, né? A empresa deu um dinheiro. Ele foi levar essa quantidade ali pro banco e ele foi assaltado no caminho. E aí ele viveu um trauma tão grande que ele precisou ser internado. E ele sumiu. Então ele sumiu com o dinheiro. E a empresa entrou com BO. Porque imagina, seu funcionário sai com uma grana, não volta, como se fosse ele. E aí ele foi acusado. Coitado. Porque ele foi pro hospital. Então, ao invés dele, na mesma hora, ir pra polícia, nos fazer o que uma pessoa faria. Ele surtou. Ele ficou desesperado. E aí, desde então, ele não tinha voltado. Tadinho. E foi internado e tudo mais. E aí, sempre era, tão invadindo. Vão roubar o Você pode matar uma pessoa com uma acusação. Não sei o quê. Vão pegar. E aí, você vai ver que, assim, é uma fuga da realidade, a mesma coisa. O que faz uma pessoa usar droga? Fuga da realidade. Fugir da realidade. Às vezes, eu preciso de um universo paralelo, porque o universo que eu tô tá tão ruim que eu não consigo ficar aqui. Então, eu iria para esse lado, assim, o que tá acontecendo na vida desse paciente que é tão insuportável ao ponto de que ele precisa criar um outro personagem, que eu diria que é a mesma coisa da Chiquinha. Faz total sentido com uma pessoa que eu pensei agora. Sim. Mas não fala ela cria um personagem pra poder fugir da merda que a vida é. A Chiquinha era adorada, a Chiquinha era idolatrada, a Chiquinha tem fã. A Maria Antonieta Delas Neves, ninguém sabe quem é. Mas eu a Chiquinha sei porque tem o nome da minha mãe. É interessante isso, porque ela fica secundária dentro da própria vida, né? Interessante isso. E muitas vezes, né, você fala assim, o próprio Jon Snow que fez o Game of Thrones, quando acabou o Game of Thrones, ele entrou numa depressão muito profunda, tanto que eles agora vão fazer um filme, porque ele ficou muito mal. Porque o cara não é ele. Qual é o nome do ator? É o Jon Snow. Eu não assisti, eu sou super ignorante em Game of Thrones, eu não assisti. Eu não assisti. Eu só assisto biografia. Tipo assim, a gente sabe quem é o Jon Snow. E o cara sai na rua e fala, o Jon Snow. E o que você espera? Que ele haja como o Jon Snow. Ainda fica no inconsciente coletivo. Você não gosta do cara. Não, fica no inconsciente coletivo. Você quer o quê? O Carlos Alberto da Praça. Você quer o quê? Você quer o personagem, porque aquilo entra no inconsciente coletivo. Você quer o personagem embarca no personagem e você também embarca no personagem. E você espera aquilo da pessoa, você espera que a pessoa seja engraçada o tempo todo. Eu olho pro Neyla Torraca e dou risada. Mas nossa, o Jon Snow é o herói. Você é muito novinha. Mas você assistiu Vamp? Não, não novinha assim. Mas você assistiu Vamp? Só os trechinhos, sabe? Aqueles que passavam no... Mas você lembra do Vlad? Que era o Neyla Torraca que fazia? Era o personagem principal e ele era um vampiro muito engraçado. Ele era do mal, mas ele era engraçado. E aí, você olha pra cara do Neyla Torraca, você já dá risadas. Ele tá sério. Ele falou assim, gente, às vezes eu tô num restaurante, eu tô sério, a pessoa tá rindo. Tipo, a pessoa não consegue tirar o personagem de mim. Mas aí é o outro, né? E a menina que fez presença de Anitta Mel Lisboa falou assim, não consigo... Todo mundo me vê como Anitta pra sempre. Eu fiquei presa na Anitta. Ninguém consegue me tirar da Anitta. A Mel Lisboa pode mudar o cabelo, pode mudar a cor de cabelo. É a Anitta. E talvez você espere que ela seja sensual. Você não assistiu? Não, foi uma minissérie. Do Manuel de Barros. Do Manuel de Barros. É maravilhosa. É de um livro. É pesadinha. É maravilhosa. Eu queria fazer um... Eu não sei como é que a gente tá com o tempo. Não soltou o tempo ali, que a nossa voz do além aí hoje, ele tá meio... Tá difícil, mas tudo bem. Tá jogando Tetris. Tá jogando Tetris ali. Ele tá numa fase altíssima do Tetris. Quem inventou o Tetris foram os russos, né? Foram os russos? Não sei. Foram. Eu sei que eu chegava num nível de Tetris que eu falava, uau. Que é muito bom. Eu amo. Eu não sei como é que a gente tá. Deixa eu dar uma olhada aqui se tá na hora do merchan. Porque hoje nós estamos mancos sem Ana Petricelli. Minutos. Ana Petricelli, você tem que estar com a gente. Que quando você falta, eu vou te falar. Você falta realmente, faz uma falta. Que aqui, ó.
Temos nada aqui, ó. Teu pai, ó, vou te falar. Falei, pronto, falei. Quantos minutos, Voz do Além? Não deu 1 hora ainda. Ah, falta 3 minutos. Então eu tô meio coisado aqui. O papo tá tão gostoso que... Tô atento. É porque eu quero fazer... Imagina, 3 terapeutas conversando, a gente vai até amanhã. Eu quero fazer... vamos fazer umas 12 horas. Assim. 12 horas. Depois a gente vai falar de velório de novo. O meu assunto preferido dela é velório. Não sei se você percebeu. É velório. Não, nós já falamos de velório. Chega de velório? Não, depois vamos na Vila Alpina. Tem algumas pessoas aí que eu não vou dizer... que estão na rua e deixa eu ficar Quem? quieto, vai. Fala. É o povo aí que não sai da rua. Pô, Quem? já passou, tá enrolando. Para, eu vou defender, hein? Tá chato pra caramba. Deixa eu vou defender. Eu coloquei um vídeo esse dia lá. Não te dei like. Eu só dou like com... certo, mas eu continuo eu te amando. Eu continuo te amando. Eu queria te fazer uma pergunta, Nath. A gente passou pelo Covid, infelizmente, ainda continua, e agora, né, com essa nova cepa e tal, ainda as pessoas estão... Já pegamos. É legal voltar a fazer. A gente já atualizou. Passada, eu peguei pela 3ª vez, mas, testei antes lá na clínica, tá tudo ok, tudo maravilha, beleza, porque eu tomei já as 4 Moreira doses. Já atualizou a cepa dele idoso, já. Então eu já posso tomar Moreira... outra, inclusive a quinta dose. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você pegou... Covid? Não. Nunca. Você acredita? Eu trabalhei na Santa Casa, nunca. Até hoje. Nunca peguei. Mas você acompanhou algum caso de pessoas que tiveram sequelas do Covid? Nossa, eu tenho que muito alterou totalmente o sistema nervoso, o cérebro? Tal. Totalmente não, tá bom? A maioria dos casos de síndrome pós-Covid, que hoje também é uma indicação de avaliação. Então, é uma indicação, então, né? É uma CID já? Ainda não. Ainda não? Eles estão estudando, até porque tem algumas pessoas... Acho que vai se tornar, viu, Moreira? Eu acho que vai se tornar, viu? Só que o que não se sabe ainda, se é permanente ou não. Parece que não, por conta da neuroplasticidade. Tá. Então, o que a gente tem feito, né, nessa questão? Primeiro você faz o diagnóstico e depois você faz o tratamento. Uhum. E normalmente o paciente relata muita ansiedade no pós-Covid, e de cognição é a memória que afeta. E a memória que afeta é a memória que a gente chama de memória operacional, que seria aquela memória que você de guardar instruções, de você, vou pagar ali um boleto, aí você tem aqueles numerozinhos ali, você memoriza para. Então, aquela memória de curto prazo, um tipo de memória de curto prazo, para execução de ação. Essa fica muito afetada, e aí as pessoas sentem muito essa memória. Por exemplo, eu vou na cozinha e não lembro o que eu fiz. Não lembro o que eu vim fazer, é isso? Nossa, com o que eu tava falando? Mas o que é mas mesmo? Isso eu sempre tive, antes do Covid. Não, mas você é fora da memória de peixe. Mas eu lembro o número do ICQ, isso quer dizer... 12688-5708. Tinha um fator emocional, porque... Viu? Mas é porque eu lembro o número de telefone da minha casa, quando eu tinha 3 anos de idade, 426-3188. Então, não liguem pra ela que não existe liga pra mim, ou liga pro Bozo, 236-0173. Então, tomar cuidado. Que memória é essa? De longo prazo. Tá vendo? Longo prazo. Viu, Morena? Mas os idosos, eles têm memória de longo prazo. Tem. Você está me chamando de idosa? O próprio Alzheimer é isso, né? A dificuldade de você criar novas memórias. Você é mais mocinha, né, Tolá? Vamos claro conversar. que eu só tenho 26 anos. Morena. Não tô falando de tempo que você já tá na mídia. Eu tô falando de idade. Faixa etária. 32. A gente brinca muito. 68 anos, tá? Não parece. 68 não parece, né? 68? 68. Parece. Nossa, tá inacreditável, né? Você tem 68? Sim. Mentiroso. Não. Claro que é mentira. Você acha que vai ter 68? Não, mas eu fiz muito procedimento. Não, você tem uns 30 anos. Sim. 68. Eu quero ver seu RG depois. Eu mostro? Não mostra, não. Vamos 70 anos. A gente tá no nosso momento Bozo aqui agora. Momento Bozo. Mas é porque, eu sempre falo isso, né? A gente brinca e tal, é uma coisa muito séria. Tô preocupada que ela desconfiou que era. Não tô não. É que eu falei, mas você tá mentindo. Mas também o bom humor faz parte da... É lógico que da saúde mental. Né, Nath? Então, essa coisa das sequelas do Covid, então, estão avaliando essa questão, Estão, né? Principalmente tem essa questão, né? Tem algumas pessoas que referem a algum tipo de dor muscular, eu já vi também isso bastante, mas aí já não entra muito no que eu trabalho. E a gente sempre faz treinamento cognitivo, então a gente faz uma reabilitação
E você vai readaptando, então redirecionando esse cérebro para que ele possa ir recuperando essa memória. A gente vai trabalhando na neuroplasticidade, que é a mesma coisa que a gente faz no pós-cirúrgico. Tá. Então, sempre que um paciente passa por uma cirurgia, você faz uma reabilitação. Se for uma cirurgia do joelho, ele vai no fisioterapeuta, ele vai fazendo os exercícios, porque o joelho tá lá novinho, mas ele ainda não voltou àqueles movimentos. E a gente faz a mesma coisa a nível cerebral. Então, nem sempre é 100%, mas muitas vezes você consegue melhorar bastante, assim, porque o cérebro é incrível, ele é plástico e você consegue mudar. Sabe quem dizia isso? A doutora Nise. A doutora Nise falou que o cérebro, ele se reajusta sozinho. Tá que eu já volto. E às vezes o paciente, por exemplo, ele perde uma mobilidade. E aí ele começa a fazer que eles percebem que é capaz de, como se você tivesse um caminho, e aí naquele caminho foi colocado um cone. E aí é como se ele contornasse o cone. Ele faz novas sinapses. Faz novas sinapses, ele cria novas conexões neurais. Sim. E olha que incrível, o Dr. Nicoleles, eu sou muito fã dele, muito do Miguel, muito. E ele estava contando, na verdade, que quando ele começou a usar o exoesqueleto com os pacientes, o que começou a acontecer? Eles faziam um exame, não sei se era mensal ou anual, com os pacientes, e aí eles começaram a ver que o paciente, eles colocavam o paciente em suspenso, assim, e ele tinha que tentar mexer a perna. E no início, essas pessoas já tinham, né, a paralisia crônica, que eles falam que são muitos anos de paralisia, então ela não conseguia mexer a perna. E aí depois ela começou a mexer um pouquinho. Aí eles, nossa, o que tá acontecendo? Tá fazendo uma reconexão. Quando foram ver, a lesão tinha diminuído de tamanho. Então ele tinha uma lesão que ele não sentia nada até o bumbum, ele começou a sentir um pedacinho a mais. Aí começou, então assim, o simples fato dele andar com o exoesqueleto fez com que ele fosse criando novas conexões neurais. Você vai lembrar do caso do Herbert Viana, que sofreu uma lesão cerebral até com perda de massa encefálica, né? Como ele fala muitos idiomas e é um músico que toca muitos instrumentos, é compositor também, toda aquela parte criativa dele migrou para o lado onde a massa cefálica foi perdida, migrou para o outro lado. Ele só não anda, ele ficou paralítico, porém, ele toca e canta normalmente e fala todos os idiomas corretamente. Ele é fluente em mais de 6 idiomas, se eu não me engano. E eu acho até que quando eu vi a entrevista dele falando que logo após o acidente, ele não conseguia lembrar o português. E aí ele se comunicava, não sei se era inglês ou espanhol, mas ele falava em outra língua. Mas dizem que ele só se recuperou completamente da parte cerebral dele, mas não no físico, porque ele estudou muitos idiomas e a parte criativa dele era extremamente alta. Então ele tem um QI muito alto, cognitivo intelectual muito alto, e por conta disso ele conseguiu fazer essas sinapses e voltar a um estado cerebral praticamente normal, né? Então depois ele continuou compondo, continuou tocando em cadeira de roda, e a gente vê muitos casos, por exemplo, de lobotomia. Você faz a lobotomia, aí a pessoa pega um copo de... Isso aqui, se ela pega desse lado aqui, esse hemisfério que vai mandar... O que é isso? Não sei. Passa pra cá, uma caneca. Né? Então você vê que o cérebro, ele faz... Antigamente se acreditava que a gente não produzia mais neurônios. Aqueles neurônios que eram mortos, já era. Hoje nós sabemos que não. Sim, é que no adulto isso tende a ter uma diminuição. Então, o que é o ideal? Quando que é a época que a gente mais tem neurogênese, que é, né, os novos neurônios, e a maior neuroplasticidade, maior conexão neural. Quando a gente cria mais bracinhos ali nos nossos dendritos. Na nossa infância. Então, é por isso que a criança aprende por osmose. E aprende, né, com facilidade. Rápido, porque a neuroplasticidade infantil, ela é gigantesca. Sim. Então, a criança, ela tá ali perto, ela vai pegando, que é a melhor época para você aprender um idioma, para você aprender a tocar um instrumento, um esporte, é a melhor época. O adulto tem também neuroplasticidade, mas tem diminuída. O que faz um adulto conseguir aprender? Atenção. Então, quando eles pegaram os macaquinhos para testar isso, o que eles viram? Que os macacos adultos, se eles focassem, eles aprendiam. O macaquinho, quando ele ganhava o suquinho, ele ficava lá prestando atenção. Ele, agora é a hora. Isso é Pavlov total, né? Atenção. Atenção faz Skinner. o adulto... Skinner. Behaviorismo. Behaviorismo.
faz o adulto conseguir mexer na neuroplasticidade. O que gera neurogênese? Criação de novos neurônios. Única coisa da neurociência que a gente tem certeza. Exercício físico. Exercício físico. No adulto. Mas eu também vi novos idiomas e palavras cruzadas. Assim, tudo que é novo pro cérebro. Mas aí você vai trabalhar a neuroplasticidade, exatamente. não a neurogênese. Isso, a neuroplasticidade. E aí, o que eu diria? Por exemplo, aprende russo. Ele só se curou por conta dele ter alto QI? Acho que não, tá? Eu diria que não. O que eu acho? Estimulação. O que acontece? Você tem 2 crianças com autismo. Aí você pega uma criança que vai na fono, que vai na TO, que vai no psicólogo, que estuda não sei aonde, que não sei o que. Ela é estimulada. Totalmente estimulada. Essa criança chega, te abraça, te beija. Você pega uma outra criança que de repente não tem acesso a nada, que mora lá no interiorzinho do Maranhão. É outra criança com autismo. Até com Down. A gente viu que com Down antigamente se achava que Down... Mas tem nível, é verdade. Mesmo a gente tá falando de um espectro. Mas muitas vezes se a gente, diz, esses 2 estão no mesmo nível e um se estimular, isso é pra tudo. O Down também, porque o Down antigamente não fazia nada. Hoje ele faz tudo, casa, tem uma vida normal, trabalha. Toca piano, casa, trabalha, tem a sua vida independente. E antigamente, o que acontecia? As mulheres tinham muita vergonha, achavam que era culpa delas ter um filho com síndrome de Down e escondiam essas crianças dentro de casa ou tinham lugares específicos, então eles não aprendiam nada além daquilo. Começaram com a inclusão, isso começou a mudar. E o Down hoje tem uma vida praticamente... normal. Eu não gosto da palavra normal, mas... Neurotípica. Neurotípica. É assim que você fala, gente. A palavra normal é horrorosa, né? É horrorosa. E então eu acho que é isso. Ele teve acesso. Ao que tem de melhor. Estímulo. E ele foi totalmente estimulado. Mas aí tem também a questão dos idiomas, né? Não tem? Então, o idioma, quando você fala muitos idiomas, você trabalha essa neuroplasticidade, você aumenta, né? E o que eles falam é que em exame de imagem, realmente você tem uma área do cérebro maior. Então, que você consegue ver ali a alteração mesmo na imagem mesmo, como se essa pessoa ela tivesse uma ampliação mesmo. Sim, tanto é que na depressão você vê o cérebro diferente um do outro. Que antes não existia, né, gente? Não você tinha como saber isso. Você vê um cérebro doente e um cérebro saudável. Hoje você dá para detectar que depressão não é frescura e você vê isso através dos exames. Mas vê por onde? Que exame? Tomografia e ressonância magnética funcional. Entendi, porque tem algumas pessoas que não precisam nem fazer tomo, né? Só de se olhar pro comportamento e a pessoa fala, você vê não, que mas é porque como tem gente que fala assim, depressão é frescura, isso é falta de Deus, você vê que não, que é químico, que tá ali na tomo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, viu, Tuará? Você falou uma coisa interessante, eu preciso falar isso. Se em pleno século XXI, com tudo que a gente passa, que a gente está conversando aqui, inclusive, tantas coisas que nós passamos, pressão de todos os lados, crenças que a gente ainda não entrou, mas vai dar tempo, que a gente ainda tem ainda mais uns 50 minutos ou mais aí, um pouquinho, enfim. Ainda existam pessoas que dizem que depressão é frescura. Falta de Deus também, Meu Deus do céu. Falta de Deus. Gente, vamos acordar. Vamos acordar. É triste. Não existe... Vai buscar informação, porque não é possível, né? Aí a pessoa morre, aí, poxa... Nossa área, falar lá. Por exemplo, uma pessoa que ela usa... ela é cocainômana, usuária de cocaína. E ela chega não conhecia. Pra se tratar. E ela tá depressiva. E eu já ouvi família assim, mas na hora de buscar droga não tá depressivo. É quase uma violência obstétrica. Na hora de fazer, não pensou. Mas veja, é até compreensível, porque quando você pega o codependente... Tá ali a dor, tá ali a frustração, tá a negação, né? Tá aquela coisa. E acaba atacando. Mas não é isso. A gente tem que. Por isso que eu amo esse trabalho aqui, essas informações, profissionais como você, gabaritadas, que sabem realmente do que tá falando, para levar esse tipo de informação. Gente, depressão, sim, não é. Pelo amor de Deus, não é frescura. É patologia. E inclusive, é a doença que tá pegando todo mundo aí, né? Essa é a ansiedade. Ansiedade, isso que eu ia falar. E aí o Covid. A tag, né? E o Covid, essa coisa do isolamento, contribuiu muito, né? Eu acho. E eu acho de verdade né, que pode ter, que eu falei, né, que uma das coisas que as pessoas mais se queixam é a ansiedade. Eu fiquei muito ansioso. Mas eu acho que o isolamento social gerou muita ansiedade e talvez as pessoas ainda estão com essas sequelas dessa ansiedade, desse isolamento, que talvez nem seja causado pela própria doença, né? Pela própria ansiosa já era, isso aí ali não do piorou, sistema nervoso central. Mas de você ter vivido isso, que foi terrível. Eu conheço pessoas que ficaram 2 anos sem sair de casa.
2 anos, assim. Com medo. E conheço gente que até hoje usa máscara. Eu conheço algumas pessoas. Eu vejo, às vezes, a pessoa, assim, morrendo de medo no restaurante, olhando, assim, pra gente que não tá com máscara, pra nós que não estamos com máscara, assim, como se fôssemos criminosos. E aí eu penso assim, imagina o nível de estresse que essa pessoa tá. A gente foi no stand-up e a mulher tava muito séria, muito nervosa, um stand-up em um lugar pequeno, ali no Beverly Hills, e aí ela tava nervosa e com máscara. E aí, toda piada que o humorista fazia, ela falou, não achei graça. Eu não achei graça, mas então não é engraçado. Aí teve um dos humoristas que falou assim, o que você tá fazendo aqui, então? Ele perdeu a paciência com ela. Ele perdeu a paciência. Então, as pessoas estão mais intolerantes, a mulher tá neurótica, né? Você percebe que ela estava mal-humorada, neurótica. Acho que a família tentou até levar ela no stand-up para ver se tirava ela daquela situação. Tá bom, acabou piorando, porque ela foi humilhada ali diante de uma plateia, né? Então você percebe comportamentos assim. Eu, por exemplo, como sempre trabalhei de casa, sempre fui mais isolada. Eu gosto de ficar em isolamento. Eu sou escritora também. Eu gosto de ficar sozinha. Então eu não sentia a pandemia. Para mim não mudou nada. Ansiosa eu já era, eu sou ansiosa, né? Eu tenho uma ansiedade exacerbada, sim. Eu tenho transtorno de ansiedade, porém, não aumentou nem diminuiu. Continuou a mesma coisa. A mesma coisa. Pra mim, sim. Mas atingiu muita gente, né? Nossa, mas muita gente que tinha vida social mundial, ativa, né? Foi uma coisa mundial. Que eu fiquei com medinho foi quando as pessoas realmente começaram a morrer em massa ali em Manaus. Ali eu comecei a ficar assustada. Nossa, sabe o que me deu de pavor, assim, que foi até que eu parei. Eu comecei a seguir uma galera que era brasileiro que morava fora do país. Porque você não sabia muito. E em outros lugares o bicho já tava pegando. Então, mais ou menos, tipo, o que será que nos espera? E aí eu comecei a seguir uma brasileira, uma modelo que mora na Itália. E quando ela começou a postar os vídeos nossa, eu falei... Você ficou apavorada. Apavorada, porque... Eu não sei se você lembra que um ator, a irmã morreu e demoraram 16 dias pra retirar o corpo. Não lembro. E aí ele filmou no Instagram. Filmou? Filmou. É horrível esse vídeo. Ele fala assim, isso daqui é um absurdo. E aí eles começam a usar os tanques, os carros do exército, os caminhões. Isso eu vi, mas isso eu vi na Itália e na Espanha. Os caminhões frigoríficos. Eu vi os caminhões do exército e um atrás do outro, assim. Aí eu falei, Jesus. Quando chegou em Manaus, eu falei, agora chegou. Eu fiquei Foi só aí que eu me apavorei. Aí eu me apavorei. Nossa, mas ainda bem... Gente, eu perdi gente no Covid. Eu tô rindo, mas eu perdi. Eu conheci muita gente que pegou, mas graças a Deus, ninguém próximo que chegou a falecer. Eu conheci pessoas que ficaram internadas, que foram entubadas e tudo. Mas graças a Deus, não todo mundo que ao meu redor que pegou lá naquele morreu. Todo mundo? Todo mundo. Caramba. Todo mundo. Eu peguei uma vez um Uber que ele perdeu 8 pessoas. Morreram. E aí eu fiquei com medo, mas como... não. Eu pensei assim, talvez eu seja próximo, mas assim, eu sabia que eu corria o risco, por exemplo, de pedir comida, a gente tinha que ir ao mercado. Você vê aqui, quem tinha que... Muita gente... Eu fiquei no hospital. Você ficou no hospital e não pegou? Eu trabalhei, todos, porque eu tava no setor essencial. Mas você tinha mais cuidados, né? Você tinha mais cuidados no hospital, então, mas fui pro consultório e assim, eu peguei elevador, eu saí de casa e eu não peguei. Então, eu acho também que às vezes não é só, né, pedir comida, sei lá. A gente podia pegar de qualquer forma, você concorda? Porque assim... Você podia descer na garagem e pegar. Porque a gente tinha que fazer compra no mercado. Não sei se pegou a fazer mercado. Eu tinha uma amiga que lavava toda a comida, e passava Lysol em tudo. Mas aí já virou toque, né? Algumas pessoas já... Sim. Uma vez eu fui na casa dela, ela passou Lysol em mim. Aproveitou. Passou o quê? Em mim. Ela fez assim, eu fui avaliar um paciente no São Camilo que estava internado para cirurgia de crânio. E aí eu entrei juro por Deus, eu entrei numa máquina. E aí foi álcool daqui a aqui, borrifado. Aí eles me deram bota, não sei o que. Parecia que aquela roupa de apicultor. Centro cirúrgico, tipo... Apicultor. Mexer em abelha. E pra poder fazer a avaliação do paciente. É porque teve uma fase que realmente foi bem difícil, né? Nós vamos fazer uma pausa aqui agora, que eu quero falar aqui do nosso... um dos nossos apoiadores aqui do Puramente, enquanto a Nath e a Tola tomam uma aguinha aqui. Quero falar do Espaço Terapêutico Casa do Alto, do Marcos e do Robson, que fica ali em São Roque, que é uma clínica para tratamento de dependentes químicos, pessoas com depressão, farmacodependentes, alcoolistas, enfim. Eles têm uma abordagem diferenciada. Você vai
chegar lá, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma avaliação e dizer para você, ó, você precisa ficar tanto tempo. Você vai ficar 30 dias, 45, 60 dias, 90 dias. Não é uma coisa fechada, que é uma visão diferenciada, né, de um tratamento mais humanizado, mais individualizado. Essa é a questão. Que eles tratam lá na Casa do Alto, que fica em São Roque, um lugar lindíssimo, né? Inclusive, quem não assistiu, o Marcos esteve aqui com a gente no Puramente. Quem não assistiu ainda, assista lá, Marcos Soares. Ele traz o depoimento dele, como que aconteceu isso, dele estar nessa missão hoje de tratar de outros dependentes. Então, você que está com o seu ente querido, precisando de tratamento, precisando cuidar, você mesmo, às vezes está deprimido, que a gente está falando aqui agora, né, sobre esses assuntos. Procurem o Espaço Terapêutico Casa do Alto. Liga lá no 11 98897 8471. 11 98897 8471. Fala com o Marcos ou com o Robson. Está ali em São Roque, fácil acesso, um lugar maravilhoso. Uma equipe multidisciplinar com psiquiatra, psicólogo, psicanalista, nutricionista, educador físico, enfermagem 24 horas, segurança 24 horas, 5 refeições por dia, tudo balanceado. Olha, é um lugar esplêndido, porque as coisas mudaram. Assim como a doença também evoluiu, o tratamento precisa evoluir. E o Espaço Terapêutico Casa do Alto, eles fazem isso. Eles estão num nível acima de cuidado para humanizar realmente o tratamento. Então não dá para jogar todo mundo numa panela e falar assim, vamos tratar todo mundo igual. Não, cada um tem a sua maneira de ser olhado. E eles fazem isso lá. Então, entrem em contato. 11 98897 8471. Casa do Alto, Espaço Terapêutico em São Roque. Sigam lá, procurem. E eles estão lá para atender vocês. E voltando aqui, eu quero falar agora, vou puxar um outro assunto, posso? Opa! Não vou falar de enterro, não, de coisa lá que vocês já falaram muito. Eu quero falar sobre crenças, que é uma coisa que me chama muita atenção. Ô, Nath, eu falei que eu dei uma olhada, né? Te dei uma stalkeada, fui dar algumas coisas. Sim. E tal. E você tem um olhar sobre isso. Em relação à dependência química. Eu vi um dos cortes que você fala sobre a questão do alcoolismo, de ter uma tendência de estar ligado à genética, enfim, mas que o meio também influencia, e crenças do que se fala e tal. E eu queria muito que você falasse sobre isso, porque tem muita dúvida das pessoas assim, porque o meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, eu também seria... Alcoólatra não, que a gente não usa mais, perdão. O meu avô era alcoolista, o meu pai era alcoolista, eu também... a tendência de ser alcoolista. Eu já sou bem radical, já vou te passar a palavra, eu quero muito te ouvir. Queremos muito te ouvir. Sim. Não tem uma maneira. E você fala sobre isso, vou deixar para você falar. Eu trabalho com abstinência total, então não use. Agora, a crença, o meio, a genética, como que é isso? Fala pra gente, por favor. Vamos falar de você, tudo, mulher. tá? Então, assim, quando a gente fala de um ser humano, a gente tá falando, vamos num termo aqui bem leigo, sim, como se fosse uma cebola. Por favor, legal, então, você tem camadas, né? Então, a gente vai ter aqui um comportamento. O comportamento é aquilo que a gente vai ver, que pode ser filmado ou fotografado. Mas, antes desse comportamento, o que vem antes desse comportamento? Vem um senso de identidade, né? Como eu me vejo, como que eu sou. O que está depois dessa identidade, antes dessa identidade? As minhas crenças e valores. Ok. Né? Lógico, vai ter influência ali as minhas crenças e valores. E o que está antes disso? A espiritualidade, que é a nossa cultura e os nossos ancestrais, né? Ou seja, a nossa família. Porque não tem como a gente negar isso. Existe, né? O que a sua família pensa, isso vai. Mesmo que depois você cresça, aí você fala, eu deixei de pensar dessa forma. Assim, a repetição familiar, né? Você vai carregar valores que são familiares. Não tem como negar. Que, de repente, podem vir também da sua religião e da sua cultura. Se a gente tivesse nascido na Índia, a vaca seria sagrada. E nós seríamos hindus ou muçulmanos, E a gente ia achar, sei lá, não seríamos cristãos, ia tocar lá e a gente ia pegar o tapetinho e rezar pra mim. E muitas vezes você não questiona. É porque a religião é ensinada. É aquilo que você... É aquilo. Todo mundo é assim. Então, tem certos... E aquilo vai nortear muito vai estar influenciando as suas crenças e valores, que vai influenciar a sua identidade e os seus comportamentos. Então, quando a gente mexe no comportamento, a gente está falando em mexer em toda essa estrutura e o contrário também. Se eu venho aqui e mudo, de repente, de país...
esse pode influenciar e fazer uma reação em cadeia e o contrário também. Geralmente, na terapia cognitiva comportamental, a gente mexe nessa primeira, né? Nessa primeira casca. Mas é inevitável que você pegue todas as outras, porque faz parte, é tudo a mesma cebola, né? Então, tudo aquilo que eu acredito, se eu tenho uma crença de que eu não sou boa o suficiente, eu vou me comportar, eu vou ter já uma identidade com relação a isso, eu não sou boa o suficiente, né? Eu acredito nisso e eu vou me comportar dessa maneira. Eu jamais vou me expor. E as pessoas vão me identificar eu vou evitar, isso. eu vou ter comportamentos de quem não se acha bom o suficiente, então eu vou me esconder, eu vou deixar de falar, não vou expressar minha opinião, eu queria trabalhar em tal lugar, mas eu nem vou mandar o currículo porque eu não sou boa o suficiente. Se isola, né? Então, eu vou ter uma série de comportamentos que vão estar vinculados. Por isso que quando a gente altera ou o comportamento ou a crença, você muda, né? Porque, de repente, não, vai lá e manda o currículo. Ó, tá vendo? Você conseguiu um emprego. Você Será mudar que você não é boa o suficiente? 1 milímetro da rota do navio vai mudar o destino. Então, eu acho que essa crença ela é muito importante, né? Ela norteia muito. E o ambiente influencia pra caramba. Muito, 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 assim, isso é notável. Que esse ambiente, inclusive o que a gente segue na nossa rede social, a bolha que a gente se coloca, vai influenciar completamente a nossa forma. Você diz, o pertencente. Totalmente, vai ter uma influência sobre nós. E é isso, se eu tô num lugar onde todo mundo acha muito legal o álcool, na minha família, quando a gente ia pra praia, hoje quando eu penso nisso, eu falo, meu, que bizarro, né? Mas no final do ano, depois que acabava as férias, tirava-se, não podia jogar nenhuma garrafa fora de bebida alcoólica. Por quê? Porque ficava tudo em cima de uma mesa, tipo, meus tios, meus primos, e aí no final eles tiravam foto de quantas garrafas tinham sido consumidas. Porque era um orgulho. Eu acho que existe muito essa questão da bebida eles fazem alcoólica. negócio de cerveja também, assim, as latas. Nossa, e aí era tipo da semana, das 2 semanas que passava na praia e tal. E era muita garrafa. Porque o pessoal acordava bebendo, ia dormir bebendo, ia jogar bola na praia Não sei se completamente faz mais bêbado, sabe? Porque ainda existe uma cultura do álcool, muito música. Gente, um monte de piadinha, de não sei o quê. Como se beber ainda é um ato que muitas vezes ele é reforçado pela nossa sociedade. Sim. Então, você tá num ambiente que todo mundo bebe, todo mundo acha, né, legal, é bonito ficar bêbado, é da hora isso daí, não sei o quê. Natural, né? Porque tem gente te reforçando a fazer aquilo, Mas posso, né? vou te falar uma coisa, eu sou uma exceção. Eu também. Eu e minhas irmãs. Porque meu bisavô era alcoólatra, meu avô paterno era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, minha mãe farmacodependente e eu não tenho nenhum Eu também vício. sou igualzinha. Meu pai também bebia, também cresci e eu não gosto. E eu acho que pode ter as duas influências também. Às vezes você pode vivenciar isso e falar, não Nunca quero fumei isso cigarro, pra acho minha um horror. vida. É. Também tinha uma amiga que a mãe fumava muito. Ela falava assim, eu tenho tenho nojo pavor de cigarro. por conta disso. Mas é a exceção, se você for ver. Sim. Normalmente as pessoas Tendem a tendem repetir. a... Porque você tá naquele ambiente, né? Se Aquilo minha mãe fuma, eu vou reforçador. fumar. E, todo mundo bebe, é natural. Aí já, sei lá, Eu sempre virou achei adolescente, já nojento. começa a beber. Não a bebida, eu não gostava do cheiro da bebida. Comecei a beber com 35 anos de idade. Mas o cigarro, por exemplo, a minha mãe terminava de falar no telefone, pra eu pegar o telefone fixo, né? Eu passava cheirando. álcool. Porque de tanto nojo. Isso é da época do telefone. Você lembra do telefone fixo? Lembro, era até aquele fusquinho. Sabe? De fazer assim. Não, mas você sabe. Mas eu tinha nojo. Então, assim, meu pai e minha mãe fumavam, não é que fumavam, como diz a expressão, comiam com a farofa, né? E eram adictos, os dois, né? Farmaco, minha mãe farmaco, meu pai usuário e alcoólatra. E eu nunca fiz nada disso na minha vida. Mas eu acho que você viveu coisas muito importantes com relação a isso. Muito, tenho horror a isso. Tem uma crença muito forte, né? Porque você sabe a dor que isso causa. A destruição. Isso é muito dolorido. Cigarro pra mim, destruição. Assim. Bebida, destruição. E é mesmo. Droga, destruição. Eu não quero repetir isso na minha vida. Eu fui totalmente e você também na não quer contramão. levar esse sofrimento pra outras pessoas, né? Eu não Você admito isso dentro da minha casa. Que outras pessoas sofram por causa disso, que eu acho que é exatamente o que aconteceu comigo tem gente também. que toma Como eu drink. vivi, eu não gosto também. E eu evito, assim, não tem na minha casa. Não... E assim, beleza, ano novo, dá um brindezinho. Isso eu mas faço. eu não.
Tipo, eu nunca vou... Mas eu durmo. Você nunca vai me ver beber. Eu não tenho tendência nenhuma pra ser alcoólatra, eu tenho tendência pra dormir. Porque se eu tomar meia taça de vinho, que eu tomo, eu gosto, eu durmo. Eu fui beber com 35. Eu tenho 45 agora. Mas você vê que a molecada tá bebendo cada vez mais mais jovem. E tem muito reforçador, né? Eu vejo fumando menos. Muito. Mas é vapor. Agora o vapor. Mas eu vejo fumando menos. É o vapor. Que é muito pior, né? Dizem, né? Vai ser a mesma surpresinha que eu acho que foi o cigarro tradicional, né? Faz bem, não tem problema nenhum. Isso eu também concordo com você. E aí eu acho que mais pra frente... Vai pra frente, a longo prazo, o pessoal vai entender o que tá fazendo. Faz super mal e não sei o que e tal. Mas dizem que nas escolas... até pelo menos paciente meu já relatou que tem que ter, estão tentando colocar câmera porque o pessoal vai pro banheiro pra fumar e aquele não tem cheiro naquela negócio, tem cheiro doce. É porque ali vai essência vai coisinha, cheirinho. É cheirinho. Não sei o quê, Vende na balada. No meu aniversário, o pessoal tava vendendo na balada, no camarote. Vende. Lembra quando vendia bala? Isso, agora estão vendendo. E você não sabe nem o que tem ali dentro. Eles tudo numas caixinhas e tal. E o que eu fico pensando é como consegue dinheiro, que é caro pra caramba, né? Não é barato aquilo ali, é caro. Não, é caro. E quando veio pro Brasil era hiper caro, agora tá bem mais barato, tá bem mais acessível. Mas antigamente era muito caro, porque vinha de fora e é proibido pela Anvisa, né? Então. E aí, você tem que vender tudo no esquema. Mas nem é no esquema mais, já tá aberto todo mundo. Você vê todo mundo hoje em qualquer barzinho, qualquer balada com vapor, não. Mas direto a polícia faz umas apreensões. Eu nunca vi. Sério? Nunca. De jeito nenhum. Qual que é a tua opinião, Nath, sobre essa questão que está muito em voga? Inclusive, esses dias aí, há uns meses atrás, né, enfim, falaram, né, está se falando muito sobre legalização, né, das drogas, da maconha, teve a marcha da maconha, um prefeito conhecido meu, lá da cidade de Sorocaba, ele fez? Ele tentou impedir, não conseguiu, porque era um direito constitucional e tal. Enfim, qual que é a tua visão, né, de ter pego casos já, né? Sim, que a gente tá falando agora dessa coisa. Qual de que é a tua? verdade, eu não sou a favor e vou explicar o porquê, tá bom? Se fosse uma votação, eu votaria contra. Eu entendo quando as pessoas falam, mas se você for ver, quem quer usar vai continuar usando e não sei o que, não sei o que. Só que eu acho que quando você pega no adolescente, a gente tá falando de um córtex pré-frontal que não está completamente ali formado. É muito difícil a maturidade necessária. É muito fácil para nós, adultos. Hoje você tem uma relação, e nem todos os adultos são assim, principalmente os borderlines não são. Sim. Você fala não, e você fala, você não gostou? O problema é seu, eu não vou fazer e pronto. Quando você é adolescente, existe pesquisa científica mostrando isso. Se você colocar um adulto e um adolescente para jogar videogame, colocar um fone, e o adolescente, tem outro adolescente na orelha dele falando assim, vai, acelera, o cara, aquilo libera dopamina no cérebro do adolescente. E ele começa a ter aquele comportamento. Por quê? Agradar o grupo para o adolescente e essa sensação de pertencimento é muito maior, porque faz parte desse desenvolvimento, é saudável. É a pirâmide de Maslow. Olha que interessante. Tá tudo bem. Só que aí você tá num grupinho que todo mundo fuma o vapor. E para você ser legal e bacana, você tem que fumar o vapor. E todo mundo experimenta. Olha, eu andei com muita gente que usava droga e falava assim, você quer... Não. Aliás, nem me ofereciam porque já sabia que eu era contra. Mas eu acho que você, por conta da sua família, né? O meu pai falava uma coisa eu tinha postura já. Que ele falava assim, na época, né? Se você fosse pego com maconha, não importava. Se você tomasse um quadro lá, todo mundo ia pra delegacia. Eles ligavam pros seus pais pra te liberar. E meu pai, eu ainda tenho, obrigada. E meu pai falava que ele ia me deixar dormir lá. Ele falava assim, eu não vou te buscar. Se eu fosse mãe, eu também não buscaria. Não eu morria buscaria. De medo. Eu tinha tanto medo que por esse lado, eu falava assim, não, se meu pai me pegar, se eu tiver com alguém que usa droga, meu pai não vai me buscar, eu vou dormir na cadeia. E ele era do tipo que ele ia fazer isso mesmo, assim. Eu tenho certeza que pelo menos ele ia me largar lá algumas horas. Todo mundo já ia ter sido liberado. Teu pai é um bom educador. E eu não ia. Então eu tinha muito medo, então eu também nunca fiz por isso. Mas eu acho que nem todo mundo tem esse tipo... E que tem pessoas que talvez falem, não vai fazer, não tenha tanto medo. Enfim, a gente tem uma questão de uma influência, de um ambiente, e a gente tem um córtex ainda não... Porque você precisa de muita maturidade. Para fazer essa escolha. Para dizer o não.
Porque você tem que ter outras O adolescente coisas. quer pertencer. E você tem menos a perder nessa fase da vida, né? Porque eu acho que quando a gente é adulto, você fala assim, não vou beber não, amanhã eu tenho que trabalhar, depois eu fico acabado. Não, e o organismo é outro, né? Não quero. Fica com ressaca. Pro jovem não. O jovem não, você fica de boa. Até porque é normal que o adolescente, ele não pensa que ele vai envelhecer. Ele é inconsequente, inconsequente. E pela fase mesmo, né? Inconsequente no sentido literal, né? Por que eu te perguntei isso? Isso me preocupa muito, porque eu pego casos lá na clínica, quando a gente vai fazer a anamnese, que a gente vai fazer lá o histórico, né? Que é fazer uma avaliação. Via de regra, começa álcool, maconha, cocaína, e aumenta, porque aumenta na potência, na frequência, na quantidade. E crack. Ninguém começa no crack, Moreira? Muito difícil? Olha, nem pobre, assim, muito pobre. Muito difícil? Você nunca pegou caso de alguém que pegou assim, direto no crack? Sempre é a questão do álcool. Tá vendo? Sempre começa no álcool. É a porta de entrada, não é? A porta de entrada. Assim, lembrei da música daquele vereador, a porta de entrada. Lembra do Eu acho que esses seus colegas aí de trabalho que tem a clínica, né? É uma clínica, certo? Que trabalha com a depressão. A última vez que eu estive numa clínica mesmo, onde as pessoas realmente ficavam, o maior índice de jovens adultos era surto psicótico em decorrência de uso de maconha. Como é que é? Repete pra gente, por favor. O maior índice de pessoas ali internadas eram jovens adultos que tinham tido surto psicótico em decorrência do uso da maconha. Do uso da maconha. Então, o uso de maconha é recorrente porque hoje maconha é normal. E é muito engraçado que quando você conversa, né? Eu tinha um pacientinho, ele falava assim pra mim, Nath, me ajuda, eu preciso passar, né? Ele tinha uma prova pra fazer, tal, fora do país, pra entrar numa faculdade, ele não tava conseguindo passar. Ele falou assim, me ajuda, eu preciso melhorar a minha parte cognitiva, a minha memória, não sei o quê. Eu falei, para de usar drogas. Aí ele pegou e falou assim, eu não uso drogas, eu fumo maconha. Eu falei, então. Ué? Tipo, maconha não é droga. É. Entendeu? Cigarro é. Não, mas pra eles hoje não é. Então. Não é droga. Nicotina é natural. Mas até cafeína é. E aí você fala... Substância, cafeína é substância. Mas é usado em tratamento terapêutico. Mas é uma propriedade. Mas sem o THC. Canabinoides, não tem a ver com THC. É o canabidiol, não é o THC. É uma propriedade da planta. Não é... E é um... se você for ver, o remédio também vem. A xilocaína vem da planta. Né? Os opioides. Mas a divisão ali é diferente. É diferente a parte... E outra, quando você fala de um medicamento... Você isola. Tá falando e você tá falando de algo que é mensurável. Você isola a propriedade. Você sabe exatamente a quantidade. Não sei, quando você fala de um cogumelo, quanto sol bateu no cogumelo, quanto de chuva ele recebeu. Não tem como você mensurar. Porque hoje tem estudos, tem estudos na neurociência hoje que estão fazendo dos psicodélicos que curam muita coisa, inclusive depressão profunda. Estão usando a ayahuasca, né? Sim. E estão usando LSD para cura de depressão. E sim, tem provado uma melhora significativa. Mas por que isso ainda não veio para o mercado? Porque a ketamina é muito também. difícil de você mensurar. A ketamina é totalmente mensurável. Eu trabalhei 1 ano e meio com psicoterapia. Eu trabalhei 1 ano e meio atendendo os pacientes que faziam infusão de cetamina no hospital. Inclusive, tem um médico muito bacana na barriga, que eu trabalhei, no intestino. Se vocês quiserem trazê-lo aqui para conversar. Sim, no Bairro estão fazendo isso, viu? De ketamina, ele é sensacional. Assim. A ketamina, ela já era um medicamento, ela era usada em cirurgias e ela começou a ter aquelas descobertas científicas. O pessoal ia para operar o joelho e falava, nossa, mas eu fiquei tão feliz, tô tão bem, melhorou minha depressão. Tem coisa aí, que nem morfina. Não, é que nem morfina. E aí foram ver que tinha uma questão mesmo da ketamina agir na parte do glutamato. Então, ter uma ação diferenciada, né, dos antidepressivos tradicionais que as pessoas faziam uso e que trazia uma melhora, muitas vezes até instantânea. Isso. E que é super recomendada, principalmente quando você fala de pessoas que estão em ideação suicida. O que aconteceu com o familiar meu foi curado com a ketamina. Agora, LSD, a ayahuasca, tudo isso que eles estão com dificuldade de trazer isso para campo e ainda vai levar algum tempo por conta disso. Porque é muito difícil você, tipo assim, mas a mistura daquelas ervas,
o quanto de sol que bateu naquela erva quando você colheu. Mensurar e isolar a propriedade do DMT. E tudo certinho, porque o chá que você tomou não é o chá que eu vou tomar. Sim, é diferente, porque Mas isso o feitio é diferente. Também? Então, quando a gente... Sim, né? Porque medicação também tem. Eles vão ter que fazer a testagem, sim. O Dorflex, pra mim, vai ser diferente pra você. Eu espero, de verdade, que eles estudem muitos anos. Eu também. Porque é muito perigoso, mas a gente questão sabe, né, do LSD, da ayahuasca, vai ser muitos anos, porque é uma questão de neurociência. Então, vão ser muitos anos. E você sabe que... Eu espero que seja muito mesmo. Eu vi, inclusive, entrevistas de pacientes falando que deixaram de usar a cocaína e se viciaram na ketamina. Ah, sim, porque na verdade você desloca, você substitui, você tira um pilar e coloca um pilar ali, senão ele Então, eu acho que tem um trabalho que a gente tem que fazer maior. Não é tão simples, né? Claro Por isso que quando você faz, inclusive, esse tipo de experimento, é 24 horas com o psicólogo do lado. Você teria alguma coisa para falar sobre a ibogaína? Ai, gostaria muito. Eu tenho um paciente, tá? Assim, não é meu paciente, mas eu conheci ele na internet. Ele começou a conversar comigo e tal, e ele acabou falando que... Ai, não tô bem, tô com a questão, nananã. Falou que era usuário de droga e tal. E aí eu falei, eu fiz um vídeo sobre ibogaína, pesquisa, e ele tá numa clínica, internado aqui no interior de São Paulo. E aí ele tá me relatando diariamente o que tem acontecido. Porque eu falei, eu quero acompanhar e não sei o quê, então vai me passando. E aí ele me manda áudio. Hoje aconteceu isso, e eles plantam lá. Então eu vou pedir o contato. E aí eu até falei, depois que você sair, eu quero fazer uma live com você, que eu quero que você me conte exatamente. Mas aí seria mais a experiência de um usuário. Mas com certeza ele tem o contato, vou pedir. Porque eu acho a iboga muito legal. Ele está. Eu conheço uma pessoa que estava em depressão profunda, um possível suicídio, né? Já estava ali, já estava muito perto, e que teve cura total por conta da ayahuasca. Olha só. E eu conheço pacientes que surtaram, que tomaram também. ayahuasca. E assim, eu vi paciente no hospital, uma adolescente com TOD absurdo, assim. Tipo, pensa num TOD, pra quem não sabe, transtorno... Opositor desafiador. E assim, ela era... xingava, nanana. 2 infusões de cetamina. Nossa, a menina virou um anjo. Um anjo. Parecia a cetamina outra é a ketamina. pessoa. Tá vendo? Sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque você falou do ayahuasca, de pessoas que melhoraram. Muitas pessoas eu vi. A gente falou da ibogaína. Você falou dessa pessoa eu não sei, ainda tá internado. Ele tem me feito relatos, assim, tá melhorando, mas teve todo um detox antes. Então foram 5 dias de detox. E assim, é um pouquinho, é com médico, é com observação. E é clínica. E a autorização da Anvisa é somente para esse fim. Você não pode plantar na sua casa. Não, a ayahuasca pode. A ayahuasca, porque ela é regularizada pela Anvisa porque tem fins religiosos. Não. A ayahuasca é mais sério. É porque é uma questão indígena, é uma tradição indígena, é regularizado pela Anvisa, porque ela possui fins religiosos e ela é uma medicina xamânica, uma medicina indígena, né? Então ela é protegida pela Anvisa e pelo governo, né? Então por isso que ela nem todo mundo pode você faz com um xamã, né? Com um mestre xamã, então ela é diferente. Tem que ser muito bem estruturado. Tem que ser, mas por exemplo, você toma uma medicação, eles não deixam você tomar. Eu faço. Eu tomo ayahuasca, né? Não sempre, mas regularmente. E eu melhorei muito na vida em todos os aspectos. E eu vi muita cura de muitas coisas ali, inclusive de dependência química, de depressão profunda e de outras coisas. Mas, por exemplo, ali tem médico, tem enfermeiro. Se você tomar medicação, você não pode. Tem fiscais. É um lugar tudo regularizado. Se você for esquizoide, você não pode tomar. Se você tiver transtornos, você não pode tomar. Então não é assim. É tudo regularizado na ayahuasca. Não é de qualquer jeito. Se você for num lugar que estão te dando um chá de qualquer jeito, não vá nesse lugar. Porque não pode, não é assim de qualquer jeito. Você não sabe como foi o feitio, você não sabe que planta você está tomando, né? Tem uma coisa chamada trombeta, que se fala, o pessoal toma e cobram R$40 para você tomar, fala que é ayahuasca, não é. Né? Então, o cambô, por exemplo, que é o veneno do sapo, também é um psicodélico, que também é uma tradição xamânica, é regularizado pela Anvisa. Isso eu não conheço. Só que é mais usado na Amazônia, ali no norte do país. Aqui é pouco usado, mas tem em Sorocaba e tal.
Mas, de qualquer forma, são experimentos que estão vindo para a neurociência. Cambô não, mas a ayahuasca sim. Que estão vindo para a neurociência como o LSD para a cura. Sim, a gente tem livro escrito sobre isso. Inclusive, tem Daqui relato... a pouco você vai ver que a ayahuasca também não vai ser tão assim que nem falam. Tomou ayahuasca, surtou. E tem um psiquiatra aqui brasileiro que está fazendo um estudo grande para publicação com a psilocibina, que seria o cogumelo, para tabagismo. Porque tem muitos casos de tabagistas de 2, 3 maços dia que nunca mais fumaram. Tá vendo? Tudo é estudo. Tudo é estudo. Eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque, por exemplo, a questão da ibogaína. Tinha um paciente que ficou comigo lá, ele saiu e pagou uma grana alta. Porque é caro, usou 40 ibogaína, mil reais, ele saiu, ele foi lá, ficou 2, 3 dias, eu acho. Pouquinho, né? Pouco tempo. Pagou uma grana, saiu. Quando ele chegou na casa dele, meia hora depois ele voltou a usar crack. Foi usar droga de novo. Talvez nem fosse também, então, depende do organismo também, o diagnóstico. Tudo é estudo, né? Às vezes, Moreira, um diagnóstico errado. Exato, mas ele era usuário de crack. Aí falaram pra ele, assim, ibogaína, você vai lá, aplica que você vai ver, A ibogaína eu não conhecia. Você vai ter repulsa. Não aconteceu. O Freud fazia experimentos com cocaína. Infelizmente, tem bons profissionais em qualquer área. E tem os charlatões. A verdade é essa. Eles também não sabem, porque eles estão andando num caminho que ainda é desconhecido. Então, é difícil você ter certeza, porque esse paciente até fala assim pra mim, ele fala assim, você tem experiência com ibogaína? Você topa fazer minha terapia? Eu falei assim, olha, não tenho experiência nenhuma, só tenho experiência com ketamina, né? Aí ele virou e falou assim, não acho ninguém que tem experiência, ninguém tem experiência. Eu conheci um psicólogo que fez 40 sessões, falei, vai nele, porque ele já tem 40 sessões, né? Ele é melhor do que qualquer um. Tipo, eu não tenho experiência zero. Só se você começar. Você tá do zero, mas aí você pega e acabou que você tá nos 40, entende? Eu falei, vai com o cara que já fez 40, que ele tá muito melhor, vai te conduzir muito melhor, vai trabalhar muito melhor com a sua necessidade, porque eu não sei nem como é que funciona. A ketamina, ela é ministrada em casas de saúde mental. Mas a ketamina, quando eu trabalhava, a gente era dentro do hospital. Isso, médico desfibrilador e tudo. No quarto de UTI. Isso, porque pode acontecer uma parada cardiorrespiratória, inclusive. É muito sério, a gente tem que... E assim, é todo o tempo monitorado, com o médico o tempo todo dentro do quarto. Inclusive, ele não saía mesmo durante a sessão. A gente explicava isso pro paciente. O meu familiar pagou 50 mil reais por esse tratamento. Nossa Senhora. E já tinha tentado suicídio muitas vezes. E agora tá super bem. Caramba. Que quanto vale a vida, né? 50 mil. Não tem preço, né? E eu falo sobre isso, e é interessante a gente estar falando sobre isso, que legal que a gente tá abrindo isso, porque eu tenho a mente aberta, a gente tem a mente aberta para isso, temos que ter, senão, né? Como é que a gente vai trabalhar, né? Como é que a gente vai trabalhar? Agora, nós sabemos que, falando especificamente do dependente químico, não é só deixar de usar droga, tirou o desejo de usar droga, fica os comportamentos, as crenças, as falsas crenças, o falso orgulho de tudo que o cara conquistou, não conquistou. E as mentiras, os defeitos de caráter. Por isso que eu amo cognitivo comportamental. Mas na minha clínica eu tenho um psicanalista. Mas sabe o que eu mais trabalhava no hospital? É engraçado, assim, vou trazer uma vertente, que é uma coisa que eu trabalho muito no consultório. E eu falo, você vai ter que ter a mente meio aberta, porque eu acho que você já tentou coisas e aqui a gente vai trabalhar, vamos esquecer a parte. Então, sim, existe uma parte toda neurológica, não sei o quê. Mas o que você ganha? Porque todo estado tem um ganho. Muitas vezes você tirar um comportamento significa que você vai... Muito boa. E assim, ter câncer também tem um ganho. A doença te traz alguma coisa, às vezes é atenção, amor, às vezes é afeto. Amor, às vezes é, não sei, vantagem, você fura a fila. Desconto no carro, desconto no carro, 30% de desconto no carro. Mas alguns legal que você trouxe isso. E conheço gente que usa o câncer de filho. Você quer a cura do teu filho, mas aí você vai ter que voltar a trabalhar, você perde o negócio do governo que tá te pagando, não sei o quê. Todo estado tem um ganho. E aí, o que você precisa? Mexer nisso. Mas, né? Você precisa falar assim, mexer nisso aí, né? Você precisa negociar. De que jeito que eu posso continuar tendo esse ganho com outro comportamento? Porque tem outras coisas que me dão prazer, além de, sei lá, comer uma caixa de bombom.
Mas, Nath, eu vou te falar uma coisa. Eu já vi casos da pessoa ter um CA e o filho falar assim, vamos aproveitar para trocar o carro e usar o nome da mãe que tá com câncer, porque a gente ganha 30% de desconto. Olha isso! Eu já tive uma paciente que ela torceu para ter, porque ela conseguia pegar o fundo de garantia. O quê? Quando você tem... Você não precisa ser mandado embora. É verdade. E ela queria comprar um apartamento, e aí ela torceu pra ter câncer? Tipo assim, ela tinha uma pessoa que tinha feito isso no trabalho, ela falou, ai, nossa, eu queria muito, e aí ela conseguiu. Ai, Moreira. Caramba, meu. Olha, vou te falar, o ser humano... Dinheiro. É por isso que os ETs não fazem contato com a gente, Nath, é por isso. Agora eu entendi tudo. Tem mesmo, né? A pessoa deseja muito aquilo. Que existe ET, né? Sabe por quê? Porque eles nunca vieram aqui. Eles só não vão nesse lugar, velho. Deixa eu ficar longe, porque não dá. Esse país... Como é que você deseja ter câncer para tirar o fundo de garantia? Não, é inacreditável. É insanidade pura. Não, isso e o pior é que foi, tipo, bem de leve, assim, sabe? Foi um negocinho, não teve nem que fazer químio. Só tirou lá um carocinho, fez uma cirurgia, pegou, comprou um apartamento... Ficou numa boa, tipo, amaldiçoada e vambora, né? Vambora. Eu devo estar na estratosfera do limbo de algum lugar, sabia? Não sei o que aconteceu comigo. Eu não lembro onde eu assinei pra estar aqui. Porque realmente... não é todo mundo, né? Mas tem vantagens, né? O afeto eu entendo, que as pessoas... Tem muita gente que adoece para... receber afeto. Existe o transtorno de Munchausen por procuração, você sabe, né? Ou o próprio transtorno de Munchausen sem a procuração. Então a pessoa induz a doença. Não é que ela finge, ela induz. Ela conhece exatamente tudo. Ela tem estuda. Tudo, ela estuda os sintomas, ela estuda a doença, ela estuda a medicação. E quando ela vai ao médico, ela sabe tudo o que vai fazer. Né? Ela já sabe. O que é gravidez psicológica? O que seria a gravidez psicológica? Você tá grávida sem tá grávida. Não, sim. Mas por exemplo, a grávida de Taubaté, o que você explicaria aquilo? Não, mas ali eu acho que foi pra tirar vantagem. Ali é psicopatia, no sentido de... Uma pessoa que põe uma bola de pilates na barriga? Sim, eu acho que ela... Porque ela ganhou muita coisa, né? Muita coisa, ela foi muito programa. Mas como é que ela ia parir aqueles bebês depois? Como é que é assim? Como que a pessoa não pensa em curto prazo? Não sei. Ia nascer umas bolinhas, né? Não sei, eu também já pensei sobre isso, assim, eu acho que, de verdade, eu imagino que quando você vai aplicar um golpe assim, é que nem essas séries. Assim, você lembra do Guedes chorando? A pessoa conta uma mentira. Aí, pra manter aquela mentira, ela tem que contar outra. Aí o negócio vira uma bola. São 100 mentiras pra sustentar. E ali literalmente virou uma bola. E eu acho que ela, tipo assim, não imaginou que ia ganhar a proporção que ganhou. Acho que ela pensou assim, eu vou ali, vou falar uma história triste. E o marido... pessoal vai ficar com dó, não sei o quê. Mas eu acho que ela não imaginou que ia a proporção que ia repercussão. E aí a coisa ganhou um tamanho que você nunca sabe, né? Às vezes, tipo, passa batida, uma notícia. Mas uma bola de pilates, ela é muito grande. Mas é porque eram 6. Eram 4, era Maria Vitória, Maria Letícia, Maria não sei o quê, Maria não sei o quê. Não, eram 4. Então, ia falar assim, que marido quando a mulher tá grávida de gêmeos, dá angústia. Você vê a barriga, eu já você fala, parece que tá inflamada. Né? E imagina 4. Eu achei que pra 4 tava bom, né? O tamanho? Não, eram 4. Porque eu lembro o nome das meninas, a Maria Valéria, Maria Vitória, Maria não sei o que, Maria não sei o que, não eram 4. Pode pesquisar, pode ver. Tanto é que o Edu Guedes começou a chorar e a Cris Flores desconfiou. Falou, posso pôr a mão na sua barriga? Ela, por que você tá desconfiando? E ela já foi na defensiva, ela ficou agressiva. Ela, nem meu marido toca minha barriga, não vou deixar você tocar na minha barriga. Aí a Cris Flores falou assim, pra mim é mentira, eu vou fazer o programa, mas isso é golpe. E ela fez o programa, já sabendo que era meio mentira. E o Edu Guedes chorando. Depois descobriu que era mentira, mas foi tem até um podcast. Mas foi um monte até descobrir a mentira. Teve vários. Ela ganhou não sei quantos berços. Aí a Pampers foi lá e deu um caminhão de fralda. Ganhou os bercinhos, ganhou tudo. Ela ganhou um monte, reformou a casa. E ela era dona de escolinha infantil, de maternal. Foi muita coisa, assim. Tipo, deve ter tido doação. Imagina hoje em dia com o Pix. Coloca o QR Code aí, todo mundo fala, vou dar 10 conto, coitada, não sei o que, né? Quantas vezes na época da pandemia... Ela não era pobre. Tinha uns... ela falava que ela era pobre, que ela não tinha como tinha escolinha infantil. Ela era dona de escola infantil. E por que ela estava recebendo doação? Então, porque as pessoas se comoveram. Eu quero ajudar ela. Porque ela, com 4... Acho que as mães, sabem o quão trabalhoso é e quanto custa caro uma fralda. Falaram assim, eu vou ajudar essa mãe de 4, porque uma mãe de 1 já é muito difícil. Imagina com 4. E as pessoas começaram a ajudá-la. Mas ela era proprietária de uma escola infantil. Não sabia. Ela não era bem pobre. Ela não era pobre, não. Ela tinha ido, inclusive, pedir. Porque os artistas faziam muito isso, né? Nas lives. Não. Eles colocavam lá, eu acho que ela tem uma patologia, essa mulher. Não estou conseguindo fazer meus ela sumiu. Minha arte,
Estelionatária. É E estelionatário. aí, se você ganhar R$1 de cada seguidor, você tem 100 mil? Muita gente pede pra mim cesta básica. Ai, me dá uma cesta básica. Não sei. Muita gente. Nos comentários. Pois é. Se você for começar... Agora a gente vai falar na mitonomia. Manda umas lá pra Moreira, lá que ajuda. O quê? Um Pix? Ou umas bolas? Cesta básica. Ah, cesta básica sim. Quando você falou da gravidez, a gente tá chegando já... Lembra do Jô Soares? A gente tá chegando no final. Quando você fala, né, dessa coisa do... que a gente tá falando dessa gravidez e tal, da coisa do mental. Pra gente encerrar, eu queria tua opinião embasada aí por todo o estudo que você tem, todo o seu currículo aí tão vasto. Na vida, a gente tem que estar muito bem conectado aqui, né? O que você pensa daqui para frente, com tudo isso que aconteceu? A gente passou por pandemia, vieram essas eleições, que tá essa coisa de fraude, não fraude, pessoas ainda na rua, brigando, lutando, e tá tudo certo, ok, tá dentro da Constituição, tem direito e tal. Eu postei esses dias, ela falou que não curtiu. Eu falei, pô, tá chato, é minha opinião. Mas eles estão na frente do quartel, não estão atrapalhando ninguém. Sim, mas tá chato. Tá chato. Eu acho que tá chato que não resolve. Porque não vai dar em nada. Eu queria que resolvesse logo um lado ou outro. Que recado que você deixaria pra... A gente tá chegando agora... Então é Natal, tá chegando Natal. Meu Deus do céu, Maria. Sua casa vai fazer uma árvore. Eu vou fazer. Que recado que você deixaria aqui? Mensagem que você deixaria para esse novo ano que está chegando, um novo governo, pensando em saúde mental, como as pessoas enfrentarem tudo isso, Nath? O recado que eu deixaria sempre é da gente pensar, a gente falou de se perpetuar, né? De que talvez a gente nunca morra porque a nossa obra continua. Então, em a gente pensar em qual é a obra que a gente está deixando. Porque não importa, eu acho que existe o efeito cascata. Se eu chego aqui e faço um bem pra você, você chegar na sua casa e aí você dá um beijo na sua esposa e a sua esposa beija a sua filha chega no coleguinha. Então, do mesmo jeito que se eu te dou um chute, você xinga o Uber e aquilo vai se perpetuando. É verdade. Existe. Então, assim, não precisa ser grandioso pro mundo inteiro, mas mude o seu mundo. Tá. Faça o seu, seja o melhor que você puder para o seu entorno. Porque se você for, aquele entorno vai mexer com o outro, que vai mexer com o outro. Assim você muda o mundo, né? Eu acho. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de todo mundo. Ah, tem gente que acha que faz. Mas né? não faz. Isso daí é um equívoco gigantesco. Eu fiz tudo sozinha na minha vida, eu fiz tudo. E a gente precisa, e eu acho que você tem que seja o melhor que você puder e pense assim, como eu gostaria de ser tratado, né? Como eu gostaria, pra tudo. Acho que até pra gente fazer um comentário numa postagem, eu gostaria de ler esse comentário. Pois é. Boa. Essa responsabilidade, né? Isso mataria uma pessoa, isso deixaria uma pessoa doente. O tal da empatia, né? Ah, não dá. Deixa eu me colocar Então, assim, sejam o melhor que vocês puderem, sabe? Faz o seu melhor, porque eu acho que mesmo que não dê certo, você vai falar, poxa, eu fiz o meu melhor. Se eu faço bem, eu fico bem, se eu faço mal, eu fico mal, né? Não. Eu fiz tudo o que eu podia, o que estava dentro do meu conhecimento, da minha consciência. Naquele momento, eu fui o meu melhor. Legal. E isso eu acho uma boa mensagem. Que a gente faz com que a gente nunca morra. É verdade. O legado, né? O que vão falar de você Seria depois importante. que você partir daqui, né? O que nós vamos falar de você quando você partir? Tô lá. Ah, que eu sou borderline ariana, né? Nath, obrigado. Sou eu que agradeço, de verdade. Foi maravilhoso, né? Tô lá. Maravilhoso. Nossa, muito que obrigada. delícia. Fico tão Você feliz. além de Muito bom. bonita, Ai, obrigada. super inteligente, muito equilibrada, muito bem informada, atualizada. Parabéns pelo trabalho, pelo seu papel no mundo. Seus pais devem ter muito orgulho de você. A gente tem muito orgulho de você. Nossa, se tivesse mais pessoas como você no mundo, o mundo seria muito diferente, Nath. Nossa, obrigada. Tenho certeza. Muito emocionada, de verdade. Verdade. Obrigada mesmo. Obrigado, Nath. Muito Eu vejo bom isso em você, vejo bondade no seu rosto. Ai, que bom. Sucesso pra você. Muito sucesso. Muito sucesso. A gente Pra ficou vocês muito feliz, também, muito viu? honrado. Desejo em dobro. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Ele sempre filma assim, indo e voltando?